Fala, meus donos e futuros donos! Sejam bem-vindos ao 17º episódio do Falando com o Dono. A você que está assistindo pela primeira vez o nosso canal, seja bem-vindo 2 vezes, tá? A esse episódio e ao nosso canal. Lembrando sempre, eu vou falar no começo, porque a gente sempre fala no final, Marcel com seu sininho. A você que está só assistindo aqui, eu vim pelo Peba, pela Alana, já estou falando o nome dos convidados, estou antecipando, estou falando de forma diferente aqui. Mas enfim, vim pelos convidados e não sigo, não sou inscrito no canal. Então, a partir de agora, já se inscreve, tá fácil aí, tá abaixo do vídeo. E vai lá também no Instagram e já segue. E ativa o sininho, né? E ativa o sininho. E quem sabe você não é o próximo convidado, porque aqui é feito para donos e também futuros donos. Né? De detalhe, estamos assim alternando os segmentos, né? Não estamos apenas trazendo grandes empreendedores, até porque todo empreendedor, independente do tamanho e segmento, tem algo para contar, tem algo para te ensinar. Então, seja bem-vindo, Marcel. Hoje, né, nós temos como tema Construindo uma Marca a 4 Mãos, os desafios e vantagens de empreender em casal. Eu falei o nome dos convidados aqui, né, me antecipei, mas você, acredito que vai aí, né, falar sobre esse casal, sobre os nomes mais uma vez. E cara, é isso, que felicidade estar aqui de novo. Estamos trazendo segundo casal aqui pro nosso episódio, né? Isso. 17º episódio, um casal guerreiro, de muita luta, de muita força de vontade, que vem inovando na forma de empreender, trazendo estratégias diferentes do que a gente está acostumado a ver. E talvez tenha sido isso que despertou assim o interesse da gente conseguir trazer vocês para cá para apresentar a estratégia que vocês usaram e passar esse ensinamento para outras pessoas, né? Vocês têm como frases para a vida, né? Coloca o pé e Jesus abre caminho. Sim. E troque lamentação por ação. Eu gostei das 2 frases, são excelentes. Eu queria agradecer muito pela presença de vocês aqui. Recebam os nossos convidados aí, né? Que vocês possam aproveitar esse momento, trazer conhecimento e, mais uma vez, sejam bem-vindos, Alana e Anderson, o famoso Peba, né? Bom, eu estou muito honrado de estar aqui, né, com vocês. Eu admito que estou até nervoso de frente. Já pensou? Um negócio desse, um cara acostumado. Mas para mim é uma honra estar aqui e falar de empreendedorismo. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu sou um cara que eu amo isso. Eu amo de verdade. E sou um cara também que gosto de mostrar para as pessoas que existe saída, existe caminho, e que o empreendedorismo, ele pode ser... Aliás, ele é um caminho que você pode transformar a sua vida, a mentalidade, você pode... É um caminho seguro, né? É um caminho que tem vários acontecimentos que você precisa. Você vai sair uma pessoa muito forte do empreendedorismo, mas que é um caminho que a gente escolheu para a nossa vida e que a gente passa também, a gente ensina algumas pessoas também que ela também pode, né? Exato. Alana também, seja bem-vinda. Gente, que satisfação estar aqui. Para mim foi uma surpresa o convite e me sinto muito lisonjeada com isso, porque eu sei que, apesar da nossa história, da gente ser novinho nesse caminho do empreendedorismo, eu sei que a gente tem muita coisa para somar. Antes de começar aqui, eu estou super nervosa, mas estava aqui em oração pedindo para que Deus me colocasse de maneira que eu pudesse ser luz, que eu pudesse somar na vida de quem está assistindo, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, é um prazer e vamos embora, vamos começar. É isso. A você, assim, a sua decisão, né, na sua oração, na sua conversa com Deus, foi justamente sobre o que a gente quer ser, né, Marcel, com esse projeto. A ideia é trazendo pessoas através dos nossos contatos, dos contatos que surgem através dos convidados, Sim. Trazer pessoas que, de certa forma, traga esse conhecimento e seja luz, seja o farol, né, que guie, que ajude a desviar, né, de alguns erros ou até mesmo de evitá-los. Então, vamos valendo, mas antes eu queria agradecer mais uma vez, Marcel, os nossos patrocinadores, colaboradores, apoiadores e amigos, né, possamos dizer. Para começar aqui, mais uma vez,
Panificação e Restaurante Ferretti. Tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente e já virou não pode faltar. Uma rotina, né? Exatamente. A Panificação Ferretti tá aqui e antes de vir para cá gravar, o nosso almoço, o café, janta na Panificação. Você que não conhece, convida a conhecer. E agora eles estão com delivery também, né, Tom? Também delivery de almoço, de janta, de tudo, de sobremesa e de kit fecha, que é o que tem aqui na nossa mesa. Agradecer também o pessoal da Oxi Menu Miller, né? Você que está precisando de um sistema para o seu restaurante e alimentação fora do lar, o que você trabalhar, um sistema didático, dinâmico e muito fácil de manusear. Seus colaboradores tenho certeza que vai adorar. Agradecer o nosso escritório de contabilidade. Esse é o melhor. Agra e Silva, assessoria contábil e jurídica, né? Com certeza. Então, a você que precisa, tem empresa ou tá pensando em abrir, já convido esses caras para bater um papo, porque vai dar uma luz a vocês. A L Autoplacas, a você que quer emplacar seu veículo, a você que quer fazer a mudança do seu veículo para placa Mercosul, nosso amigo Felipe da L Autoplacas, fica lá no Auto Shopping, né, Marcelo? Exatamente, mas pode falar no WhatsApp aí que a galera vai, entrega lá onde você tiver de verdade, vai pro Sedex, vai pro transportador, meu amigo. Precisou, é isso. Os caras estão aí. Então, agradecer também aquela logo vermelha, bota aí, vai. Dessa daí chega o de nosso água na parceiro boca. Thomas Burger, ó, a mulher tá querendo sanduíche aqui. Meu Deus. Agradecer o Thomas Burger, a você que não conhece também, convida a seguir o Thomas Burger lá no Instagram, né? E agora até o cara da câmera já fica babando. Até o cara da produção não conhecia. Não acredito. Agora ele tá... Felipe foi lá e pode comprovar que é Melhor verdade o que a gente passaporte falou. do mundo que eu já experimentei. É isso. E, Melhor. né, para contemplar também a marca dos nossos convidados de hoje, Perolá Semijoias. A marca dessa dupla. Então, gente, dadas as boas-vindas, agradecendo também aos nossos patrocinadores e amigos, vamos lá para o que interessa, que eu sei que vocês estão loucos para ouvir um pouco desse casal. Várias pessoas já ouviram muito o Peba, mas cantando, né? Hoje Verdade. o Peba está num podcast para ir dividir conosco a sua história e também nos ensinar a desviar, não é das balas não, mas dos problemas. É isso, Marcelo? A bola é tua e enquanto você faz a primeira pergunta, para eu não perder o costume, eu vou comer uma sobremesa dessa. Vai, fica aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Agradecer de verdade e fico muito feliz de vocês estarem aqui. Mas eu queria saber de vocês, como vocês se conheceram e quando começou essa história de parceria, né? Tanto quanto casal e também como nos negócios. E aí, você ou eu? Fala aí, Alan, tu achou o Peba onde? Minha Diz aí que eu tô gente, a gente comendo. Pescou esse peixe onde? Vocês querem uma história detalhada ou Não, assim? pode resumir. Pode ser, pode resumir, pode né? resumir. Pronto. Resumir que eu sei se não vai ser o É, podcast a só gente vai contando isso. passar Né? uma semana aqui conversando. História tem, diga Tem lá. bastante. Então, a gente estudou junto, né, na pré-escola, de 1ª a 5ª série. E eu era apaixonadinha por ele quando era pequena, só que ele é 2 anos mais velho do que eu. Bichinha. E minha gente, a criatura era só cabeça e Era pele e osso. Pele e osso, era. Não tinha um pecado, né? Oh, Jesus, nem cabia ali. Aí a gente estudava junto e era muito amigo mesmo. Era todos os trabalhos de escola, gincana e tudo mais. E ele era mais velho que eu gostava, mas nunca tinha falado nada. E a gente construiu uma amizade mesmo, assim, na escola. E até a 5ª série. E depois a vida levou cada um para o seu rumo e a gente se distanciou. A gente se desencontrou, né? Mas um detalhe. Vamos para os detalhes, que ele é bom de A detalhe. gente estudava na mesma sala e tal, e a gente... vou usar o termo arengar, né? A gente arengava muito. Quer dizer, ela arengava comigo, é claro, né? Já assisti essa novela. Só vivia me unhando, não sei o quê, e a gente conversava muito na sala e a gente ia direto pra diretoria. Meu Deus, nossas filhas E aí estão a diretora uma vez chegou a gente lá, eita, foi, mas é assim mesmo. A diretora chegou pra gente e fez assim, eu tô achando que isso aí vai dar em casamento, viu? Aí, enche, esse menino feio. E Marcelo. Profetizou. Enfim, continua aí. E aí, a gente, na 5ª série, ele saiu da escola. Ou fui eu que saí? Não lembro. Saímos. Os dois, né? E aí, cada um seguiu seu rumo. Eu tive a minha história com outras pessoas e ele teve com um dele. Até que, no tempo de MSN, que a tela vibrava para chamar a atenção da gente. Internet discada. Essa pessoa falou comigo, todo bombadinho, todo bonitinho, de piercing. E eu não reconheci, claro, né?
E aí, ele chamava esse sinal, em um que eu tenho igual aqui, no braço, de pulguinha. E não era pulguinha? Era. E toda vez que ele chegava perto, ele fazia um sonzinho, dizendo que ia tirar aquilo dali de mim. E aí, ele puxou já a conversa, perguntando pela pulguinha. Aí, me veio um filme na cabeça. Eu disse, meu Deus, pulguinha? Só quem tratava dessa maneira era o Anderson. Já marquei território. E aí, ele lá de regatinha, com bração, e era só pele e osso. Eu digo, oxe, não é possível. O homem mudou. Essa foto é montagem. Isso daí é um fake da pega. Até que... Aí ele falou que era ele. Eu disse, meu Deus, eu sei o que é que tu tá fazendo da vida aí. Ele falou, né, do rumo que a vida dele tinha tomado, que ele tinha virado músico. Só chamava você na escola, tocava pandeiro. Eu nunca imaginei que você ia ser cantor, né? Era, com um pandeirinho assim, girando no dedo na escola todinha. Verdade. Só sabia fazer isso, nem tocava não, né? Não. E muita zoada assim, né? Com essa goela dele que depois eu entendi. E aí, ele falou que tinha virado músico e me convidou. E assim, falou também, né? Que tinha filho, que tinha tido um relacionamento e tal. E me convidou pra assistir. E perguntou de mim também, pra assistir a tocada dele, né? Num barzinho aqui da nossa região, que fechou até. Mas que... Aí me convidou. E aí, eu disse, eu acabei de sair de um relacionamento. O cara... não, era muito machista, enfim, acabei saindo do relacionamento, tô vivendo uma fase massa agora. Só que sem intenções da minha parte até então, né? Chamei minha irmã mais velha pra ir vê-lo cantar. E chegou lá, eu fiquei assim, encantada com a pessoa, claro, né? Porque lá no fundo tinha aquele tinha uma coisa. Aquelas brigas não eram por acaso. E, gente, eu me surpreendi com o talento da pessoa, né? Porque, pelo amor, quem já ouviu ele cantando sabe que ele canta de verdade, né? Canta de verdade, ele não brinca, né? E pronto, e aí a gente começou a se falar lá. Mas aí, pra resumir, a gente começou a ficar, a gente, em uma semana, em um mês namorou, começou a namorar, em 3 meses a gente noivou, em 1 ano e 2 meses a gente casou na igreja com tudo que tem direito. Inclusive a diretora foi convidada. Isso, Foi mesmo. Mas ela era profeta, pô. Exatamente. Eu convidei a diretora para o nosso casamento e estamos juntos já há mais de 15 anos, graças a Deus. Coisa linda. E Coisa com linda. duas E a filhas, questão né? Isso, com 2 filhas. como você juntas. fez 2 perguntas em uma. Exatamente. A questão de como a gente chegou no empreendedorismo. Né? Na Assim, Perolá, né? Isso, Na Perolá, vamos lá, por exemplo. por exemplo. Eu sempre fui um cara empreendedor, desde moleque, assim. Eu vendia pizza de porta em porta, eu fiz um caldo de cana lá no Cruzeiro, lá. O primeiro caldo de cana lá do Cruzeiro foi o meu, que eu tinha um braço mais grosso que o outro. Porque era daquela manivela assim. Era. Cara, eu tinha um bração aqui, o outro fininho. De que, Aí, tá vendo, Alana? Aí, tá vendo o braço de onde veio? Só tirar a foto desse lado, né? A foto que você viu. Só tirava de um braço, né? A foto foi de um lado mesmo. Era do lado do caldo de cana. Só que eu assim, cara, o que eu acho interessante é que nas escolas, ao menos quando eu estudava, a gente nunca aprendeu. A gente aprendeu matemática, aprendeu muita coisa, mas não aprende a ser empreendedor, a ser, Não. né? Essa E palavra, aí, cara, esse termo nem era utilizado. nem era utilizado. Era comerciante, né? Exatamente. Da gente. E o que é que acontece, Autônomo, cara? qualquer coisa. Qualquer coisa, menos empreendedor. A gente vai aprendendo, a gente vai fazendo, né? E, cara, essa foi o meu primeiro, vamos dizer que meu primeiro aprendizado em negócios. E vamos falar que, eu não sei se falar a palavra quebrei é uma palavra correta, Sim. mas eu quebrei pela primeira vez, que teve mais vezes, né? E aí E por que eu quebrei? Cara, eu era um moleque, pegava meu dinheirinho, meu apurado, ia pro interior. Enfim, nunca fui de bebedeira, essas coisas, mas eu lanchava direto, tal, gastava o dinheiro todinho, de tudo, do custo, do investimento. O apurado. Aí eu como a dizia, gente ô mãe, desenrola aí o dinheiro do lanche que acabou. Me empresta, mais tarde enfim, foi desse jeito. E a música, ela foi me levando para um caminho, né, de eu cantando nas bandas das pessoas, eu acabei tendo alguns percursos que me levaram a ser o dono da minha própria banda, que eu nunca quis, né? Eu sempre fui um cara que eu amo cantar, mas eu nunca quis ser dono de banda. Eu nunca quis ser empresário de banda. Eu só queria que meu negócio acontecesse, né? E aí, Thomas, vamos dizer que o meu segundo empreendimento foi quando eu cantava na banda de algumas pessoas. E quando eu cheguei lá,
uma ex-cunhada minha fez, olha, Anderson, você não faz um teclado de voz, não? Aí vamos supor que eu ganhava 150 de cachê na época. Da banda, né? Da banda. E aí ela fez, tu não faz não, lá a empresa vai ter uma festa. Eu disse, aí me veio assim, eu faço. Eu liguei para um amigo meu que já tinha som, tudo. Eu disse, olha, quanto é você e o som para tocar comigo em uma festa? Ele disse, R$250, com o som. Aí eu disse, bacana. Aí eu chutei, Thomas, não tinha pretensão nenhuma. Eu disse, olha, cobre lá R$600. Aí ela, você emite nota? Eu disse, Oi? sei lá Que é isso? diga emite nota, mano. Qual a nota? Já A nota vai- musical, né? Aí já vai eu, cara. Já vai eu na prefeitura enfrentar uma filinha lá, não sei o quê. Aquele processo, né? E aí, eu emito nota, não sei o quê. Aí vamos lá. Cara, na minha primeira apresentação eu já tive, tipo, poxa, eu ganhava numa banda R$150. Eu fechei por 600, paguei 250 um tecladista. Dobrou o cachê, E eu disse, né? meu amigo, é essa vida que eu É o quero. canal. Eu vou cantar na banda do povo pra quê? E nesse evento tinha um buffet do antigo QG, né? Sim. Tinha um buffet. E o gerente gostou demais de mim e fez, meu irmão, você tem interesse de cantar nos QGs? Eu disse, tenho. Então eu sou gerente de uma unidade lá na Jatiuca. E eu quero fechar com você todo sábado. E eu disse, tá pega. Então eu já comecei a entender, poxa, eu vou virar dono do meu negócio. Eu não vou cantar mais pra ninguém. Vai dar O certo. compromisso é outro. Meu já, amigo. Mas aí eu comecei a ver o que era ser dono de um negócio Sim. já dali. Cara, arrumar alguém, Logística, horário, né? cumprir, logística. Eu já comecei a ir aprendendo essas coisas. E aí eu passei muitos anos nesse ramo musical, onde eu quebrei pela segunda vez. E aí, nesse ramo, eu nunca desanimei, né? Porque eu amo o que faço, eu amo e sou bom no que faço. Mas eu comecei a ver que existe um momento, eu estava até comentando com um amigo ontem, que existe um momento de qualquer pessoa, de qualquer segmento, que ele para assim e faz, cara, será que eu devo continuar? Será que isso é pra mim? Você até às vezes duvida do seu próprio negócio. E aí eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas tá cheio de problemas, cheio de coisa pra resolver, aí você para, aí depois volta mais forte, volta melhor. E aí eu entrei, cara, em um momento muito desafiador da minha vida. A minha esposa saía de casa 4 horas da manhã. Ela é farmacêutica, tá? Ela trabalhava em uma rede de farmácia. E 4 horas da manhã ela ia trabalhar e eu ficava com a minha filha mais velha, cuidando, cara. Eu que dava banho, arrumava cabelo, penteava, botava pra escola. E a gente começou a ter, tipo assim, eu só canto final de semana, tá de boa cuidar das meninas. E eu ficava em casa e tal, e acabou que algumas casas começaram a fechar as portas pra mim, porque muitas bandas começaram a baratear os valores. E eu disse, cara, eu tenho meu valor, eu tenho minha história. E assim, eu levo o público, então eu não faço menos do que isso. E acabou que começou a fechar as portas, o negócio começou a ficar complicado financeiramente. E eu em casa cuidando de filha, aquele negócio, sabe, me incomodando. Até que um dia, cara, e eu preciso falar disso, que eu recebi um convite de um contrato que mudou a minha vida pra mentalidade, pra negócio. Mudou totalmente. O cara me convidou para ir fechar um contrato de um evento chamado Rinode White, que é o ano novo de um grupo da Rinode. E quando eu cheguei lá, cara, para fechar o contrato, esse meu amigo sempre tinha me convidado. Eu disse, meu irmão, minha esposa já vende vários produtos e só vive devendo o boleto, aquele negócio, aquela confusão. Não quero para mim, não. Eu não sei vender. Essa para mim não dá para mim, não. Cara, quando eu fui fechar esse contrato, tinha um coronel da Polícia Militar, todo cheio de estrelinha, tal, sentado na mesa. E eu disse, o que esse bicho tá fazendo aqui? Aí sentei lá do ladinho assim e comecei a ouvir a conversa dos dois, enquanto eu estava ali sentado. E na minha cabeça, eu saí de casa dizendo assim pra minha esposa, amor, eu tô indo ali buscar um contrato que... pode falar de valores? Não? É de boa? Sim. Bom, o contrato era R$3.000, um show, e eu ia pegar 1.500 já na assinatura. Saí de casa feliz da vida. Amor, vamos pagar as contas. Vamos lá pegar os R$1.500. Era o dia, né? É o dia. Quando eu chego nesse contrato, sentei lá, comecei a ouvir a conversa dos dois.
E o cara falou um negócio pro coronel que eu fiquei... O nome dele é Kerson Luiz. Um cara incrível. Um cara incrível. Aí o Kerson disse assim pro cara, fez assim, ó, coronel, você tem credibilidade com as pessoas? Eu disse, tenho. Se o senhor falar com alguém assim, dizer, ó, receba esse meu amigo aí e escuta o que ele vai falar, você acha que essa pessoa vai me receber? Ele disse, com certeza. Então, vamos lá, coronel. Esse negócio é pra você. E aí o coronel já gostava de usar os produtos, comprou lá e se cadastrou no negócio. E eu, olhando aquela situação, disse, pô, um coronel entrou nesse negócio e eu tô aqui, bicho. Aí ele falou um negócio pro coronel muito top. Ele falou, coronel, os seus amigos, se você disser assim, ó, toma esse perfume aqui. Eu acho que ele nem era coronel, hoje é. Inclusive é que manda em todo estado agora, o comandante, o Paulo Amorim. Ele chegou e fez assim, ó, será que o senhor ofertando aos amigos, familiares, assim, o senhor acha que o senhor, ou alguém que queira aumentar, tem um pouquinho a mais, um policial que ganhe o seu salário, mas que queira dar uma aumentada, será que ele vendendo, assim, um perfume por dia seria bom? Ele conseguiria? Aí ele disse, ó, se vender um perfume por dia, você vai ter R$2.500 de lucro. E aí eu lá sentado, de tudo que eles estavam conversando, só ficou isso na minha cabeça. Um perfume por dia, 2.500. Bicho, eu consigo vender um perfume por dia. Eu consigo. Eu fiquei, não ouvi mais nada. Quando sentei lá na hora de aceitar o contrato, ele fez, e aí, Peba, trouxe o contrato? Trouxe, mas eu quero entrar nesse negócio. Aí foi embora os meus R$1.500. Não. Aí ele fez, como assim você entrar no negócio? Eu disse... Aí o maior pacote que tinha lá de investimento era 2.300. Aí ele fez, mas você só vem receber 1.500. Eu disse, o choro era 3.000, agora 2.300, se vire. Isso era em setembro de um ano aí. E o show era em dezembro. Aí, olha que loucura. Eu disse, pô, eu peguei o valor que eu disse minha mulher que ia receber. Chega em casa com a caixa de produtos. Cheio de perfume. E ele criticava que eu vendia os produtos, né? Aí ela chegou pra mim e fez, que é isso, menino? Cadê o dinheiro? Tá aí. Aí eu disse, amor, eu lembro disso. Ela fez, você comeu cocô, foi? Desse jeito. Ela Com falou, essas palavras, bem com essas fina. palavras. Você comeu cocô, ficou doido? O que aconteceu? Aí, Thomas, eu falei... E olha que loucura. Eu disse, poxa, na minha época, eu tinha muito músico na banda. O que eu recebi um pouquinho antes, ainda tinha que cobrir o custo do show que ia ter. Sim. Aí eu disse, meu amigo, como é que eu vou pagar o show? Olha só. Aí eu lembro que eu disse assim, amor, pelo que eu ouvi, e eu já vinha tocando nesses eventos há muito tempo, eu não entendia essa doideira. Aí eu cheguei e disse, pelo que eu ouvi lá e pelo que eu entendi, essa caixa de produto vai mudar a nossa vida. Eu falei desse jeito. E aí, eu cheguei com a caixa de papelão mesmo. Fui tocar à noite em um bar. Quando eu cheguei nesse show, eu cheguei cedo. Estrategicamente, cheguei cedo. Peguei a caixa. Você andava perfumado. Garçons, porque eu sou muito espaçoso, né? Quem me conhece sabe. Eu cheguei lá, chamei os garçons. Olha, a minha mulher tá vendendo esses produtos, cara. Eu tinha vergonha de dizer que era eu. Eu disse, a minha esposa tá vendendo, eu tô ajudando ela. Vê aí. E aí um garçom pegou, o outro, eita, conheço, tal. Fui pegando os produtos. E eu disse, aí o perfume era 150, ó, o perfume é 150, você me dá 50 agora e depois a gente vê uma data pra você me dar os 100. Aí ele, não, bacana. Aí eu fui fechando o negócio. Na volta eu passei em alguns postos de combustíveis e vendi, eu saí vendendo. E em 4 dias eu fiz R$1.800. R$1.800 e eu só tinha, a minha previsão era de ter 1.500. E em menos de um mês, eu acho que eu fiz uns quase R$5.000 com esses produtos, vendendo. E eu lembro, como hoje, que um amigo meu cantor, ele disse bem assim, ô Peba, tu tá quebrado, velho? Desse jeito. Tu tá quebrado? Eu disse, por quê, pô? Porque eu ofertei pra ele o perfume. Vendendo perfume? Você é um cantor top. Aí eu disse, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo o segurança que tá ali? Ele, sim. Ele vai me pagar R$50 hoje. Você tá vendo a mulher lá da cozinha? Vai me pagar R$75. A mulher da limpeza vai me pagar R$30. Eu, como sou dono da banda, como você também é, a gente vai sair daqui no bar com R$250, R$230. Não é assim? Ele,
eu disse, eu vou sair daqui hoje com mais de R$500 e eu que tô quebrado. Então, assim, as pessoas não têm a mentalidade que um empreendedor é um coitado. Isso. É uma pessoa que tá ali e principalmente naquela situação. E assim, claro que eu cheguei nessa situação de empreender porque eu estava em um momento da minha vida de desafio. E é no momento de desafio que você começa a olhar outras coisas e você faz coisas grandiosas nesses momentos. Se você for uma pessoa que ande com pessoas que têm uma boa mentalidade, você escute pessoas que têm a mentalidade para isso, porque, sinceramente, se eu hoje fosse ouvir até minha própria mãe, que, poxa, minha mãe me ama demais, não tem pessoa que, né? Minha mãe e minha esposa são as pessoas que mais me amam nesse mundo, depois de Deus. E aí, cara, imagine só, minha mãe dizer, meu filho, você não entra nesse negócio, você tá maluco? O que tá acontecendo com você? Vai arrumar um emprego? Né? E a minha família até hoje é meio assim, esse meu irmão é doido. Ele não tem carteira assinada. A minha mãe, esse meu filho é maluquinho. Meu filho, vá trabalhar. Eu disse, mãe, eu trabalho pra caramba. Eu trabalho mais do que meus irmãos. Mais do que você pensa, né? Isso também é trabalho. Isso, mas as pessoas não veem dessa forma. É cultural, aí, né? Pois é, e aí vamos chegando na Pérola, né? A gente foi... Deixa eu lhe interromper só um minutinho. Assim, essa foi a maneira que chegou o empreendedorismo na vida dele, né? Na minha, eu sou filha de dona de farmácia. Minha mãe tem farmácia há 38 anos. E eu cresci nesse meio, vendo minha mãe ser dona do próprio negócio. Mas ela nunca me falou desse segmento. Ela vivia aquilo muito na dela. Era a sua visão sempre, Isso. né? E aí, eu... cresci dentro da farmácia, apaixonada pelo atendimento, por estar trocando com os clientes ali. Eu, desde, 11 anos de idade, eu ficava no balcão, ajudava a pegar um troco, botar o remédio no saquinho, enfim. E fui naquele negócio de copia e cola dela, né? O que ela falava de tal remédio. Quando chegar alguém, eu digo a mesma coisa. Já sei o que dizer. Quem foi que disse? Mamãe. Faz igual aquele mesmo. Vou fazer igual. Igualzinho. E aí, eu fui fazendo igual. E aí eu fui gostando quando as pessoas voltavam e agradeciam porque aquilo deu certo. Eu digo, tchau, o negócio tá ficando bom. Sou doutora. Tô virando doutora. E aí foi crescendo em mim a vontade de querer saber mais mesmo daquilo dali, né? E aí foi de onde surgiu o desejo de me formar para farmácia. Sou farmacêutica, me formei. E eu tinha o desejo de trabalhar em uma rede de farmácia, inicialmente, para eu poder... Lá na farmácia de bairro, a gente tem muito o relacionamento íntimo com os clientes, né? A gente entra na vida realmente dando assim, escutando a história dele e onde o medicamento se encaixa ali, né? Por que chegou naquele ponto? Quantos remédios toma? O que pode fazer? Peraí, isso aqui não pode tomar junto com esse, enfim. E a gente tinha aquele momento no balcão. Eu amava aquilo. E até porque, de verdade, eu conseguia somar. Eu comecei a ler mais bulas antes de me formar. Eu comecei a buscar mesmo conhecimento junto com a formação acadêmica. Quando chegou o meu momento de ir para uma rede de farmácia, eu me frustrei, assim, ao quadrado. Porque eu atendia na farmácia com o gerente aqui olhando pro relógio. Tipo assim, cuide, minha filha. Adiante que a fila tá... Venda, né? Venda. Então, a minha formação não cabia naquele lugar, porque não tinha como exercitar. Não era o seu propósito, né? Na farmácia da minha mãe, eu tinha como exercer aquilo, mas na grande rede, que era onde me pagava melhor, eu tinha que ser uma balconista, simplesmente, e vender e pronto. E aí eu fiquei frustrada. Porém, estava dentro de mim aquilo, era o meu jeitinho, né? E aí, lá na farmácia, na rede, a gente tinha que ser muito formal, né? Boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, pois... E eu nunca fui desse jeito, porque eu aprendi dentro na farmácia de balcão a ser mais acolhedora, né? Então, chegava a fulana, Dona Maria, e aí, a senhora tomou o remédio, deu certo, me conta, vem cá. E isso eu fui encantando os clientes. O lema da rede era gente que cuida de gente e tinha como princípio o encantamento no atendimento. Então... eu dizia, estou no lugar certo. Só que isso era só teórico. Na prática não funcionava. Mas dentro de mim aquilo já existia, né? Então eu fui crescendo dentro da farmácia, indo contra a corrente, né? Contra a correnteza lá dentro, porque todo mundo era meio robotizado e tal, e eu não conseguia ser daquele jeito, né? E aí eu chegava ao ponto que lá na rede tinha sempre cadeiras no meio para os clientes se sentarem para esperar a fila. Todos os balconistas, e são 4 farmacêuticos na rede, sempre ficava 2 por turno.
vazios, desocupados, e a galera esperava para ser atendido por mim. O gerente olhava para mim assim, ó, rangendo gente, como quem diz, tá vendo o que você tá fazendo? E as pessoas esperavam para ser Você tá atendidas provocando por mim. fila. E ele querendo que as coisas agilizassem, enfim. E aí eu fui ganhando um espaçozinho ali, só que eu nunca tive pretensão de crescer para ser gerente dentro da farmácia, né? Tinha sempre aquelas entrevistas para saber se você queria mudar de cargo. Ela tem um programa, né? Isso, de crescimento. E assim, eu disse, não, eu gosto disso aqui. Eu não queria ir para a parte burocrática, eu não queria fazer admissão, enfim. E aí, enquanto o maridão cuidava da mais velha, né? Que estava o quê? Com 2 anos? Era, mas enfim, a Annalise, sim. Na época, a Annalise tinha... Assim, quando você começou, eu acho que era isso. De 1 para 2 anos, isso, né? Exatamente. E aí, eu comecei essa pressão para ser gerente. E eu não queria. Então, o que começou a acontecer? Começou uma perseguição desse gerente dentro... Já existia uma certa, sabe, me alfinetando o tempo todo, porque eu saía do padrão que ele queria que eu fosse, né? Aquela coisa mais formal. E ele sempre arrumava maneira de me expor, se eu me atrasasse por algum motivo, enfim, de dizer que eu não era suficiente para aquele lugar. É por isso que, enfim, me botando para baixo. E eu fiquei trabalhando nessa rede por 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, ouvindo muito que eu era insuficiente para aquele lugar onde eu estava, que eu estava fazendo errado, que eu não prestava no que eu fazia, que não sei o quê, que eu estava fazendo tudo o contrário do que a rede fazia, né? Mas o meu coração ficava quentinho quando eu estava fazendo daquele jeito, quando eu estava acolhendo as clientes, né? Inclusive, as clientes levavam café da manhã para ela, bolo. Esse gerente era gerente já há muitos anos. E detalhe, farmácia de rede nem tem um cliente fidelizado, né? Assim, aquela pessoa que compra em qualquer lugar. Mas Porque quando ela encontra também, isso, né? encontrou... Exato. O Marcel tem um dos sócios lá, inclusive, que ele frequenta uma farmácia de rede também, que não é a mesma rede que você trabalhou, mas que o pessoal trata tão bem, né, Marcel? Que ele não muda, Tem um ele laço, pode estar na lá verdade, na caixa pré, como diz o ditado, mas ele vai até lá, porque o pessoal soluciona o problema dele e entende a necessidade dele. Então era isso que você fazia, né? Isso aí Exatamente. passou quanto tempo você nessa farmácia de 3 rede? anos e... Um bocado. Quase 4 anos, quase 4 anos. E aí, o clima estava tão tenso no trabalho que chegou ao ponto dele me demitir, né? Dizer que eu não me enquadrava mais no contexto. Eu disse, mas o que foi que eu fiz de errado? Por que eu estou saindo? Porque já que eu não vou ficar, eu preciso saber para que eu não cometa o mesmo erro no outro estabelecimento. Porque eu não queria parar, né? Isso. Eu me formei para trabalhar, para exercer minha profissão. E não tinha uma justificativa, né? Plausível, não tinha, não. Só porque você não se encaixa mais no quadro. E ali tirou meu chão, eu fiquei arrasada. Até que depois de, acho que 2 semanas que eu saí da farmácia, acho que 1 semana, né? Isso. Eu descobri que estava grávida da 2ª filha. Aí eu disse, mãe... Aí, quando peguei a rescisão, fui fazer umas compras para as meninas de roupa, que estava para menina, né? Que só tinha uma. Tava crescendo, eu disse, vamos para Caruaru, vamos comprar umas coisinhas, vamos, né? Enfim... E aí, passando mal lá no Caruaru, eu tinha o calor, eu não sei o quê. Nem passou pela minha cabeça de estar grávida. Qualquer coisa, menos Qualquer coisa. Quando eu descobri que estava grávida, minha mãe fez, eita, então tu foi demitida grávida. Olha. Aí eu disse, mas... Ela disse, não, você tem a obrigação de falar para a empresa que aconteceu dessa forma, porque você vai ter direito a voltar. Aí eu já fiquei feliz. Eu disse, que top, eu vou voltar. Só que nesse meio... Aí eu liguei para a empresa e falei, né? Depois que eu falei... É uma parte bem dolorida da história, por isso que pode ser que eu derrame umas lagriminhas aqui. Eu comecei a receber muitas mensagens de... espertinha, engravidou pra voltar. Exatamente. Que, umas piadinhas, começou né? piadinhas dizendo que eu ia voltar, mas que eu ia voltar, mas que eu não tinha valor pra ali, que eu ia voltar, mas que as pessoas não Pressão, queriam né? Na verdade, isso. era pressão. Aí já estava alteração hormonal por causa da gravidez. Sensível, Eu já estava né? arrasada por ter Totalmente. sido descartada, sem motivo nenhum. E assim, aí eu falei, não, já que eu vou voltar, existe a possibilidade de eu ir para outra farmácia da rede, porque são várias filiais, né? E não facilitaram, não, você vai ter que voltar para essa daqui. Minha gente, foram uns 15 dias de muitas mensagens, de muita... De luta, né? Assim, de... E aí eu disse, não, eu não vou voltar. Não quero mais. Eu disse, eu vou entrar na justiça, porque minha mãe falou que existia essa possibilidade. Ela tem a parte de advocacia que cuida da farmácia dela. Ela fez, não, Dilma, não se preocupe não tem como a gente recorrer nisso aí. Não está sendo um ambiente saudável para ela, para a gestação, enfim, vai dar certo. Não tem chance de dar errado. Beleza, vamos embora. Aí entrei na justiça. Gente, eu perdi, não sei nem explicar como.
E eu fui obrigada a voltar para o estabelecimento. E eu fui muito humilhada. E ela chorava Eu tremia. todos os dias. Eu tinha realmente crise de pânico toda vez que eu pensava de chegar na farmácia. Eu ia de ônibus. E quando eu botava jaleco, eu queria o máximo possível esconder a barriga. Porque, de alguma forma, eu acreditei naquilo, né? De que eu estava voltando. Você passou a Por ter conta da vergonha de uma gravidez. coisa que você não tinha nem culpa, né? E eu comecei a não desejar estar grávida. Rejeitar minha filha dentro de mim. Eu perdi, acho que uns 8 quilos no início da gravidez. Porque eu não comia, eu só chorava. Quando chegava no estacionamento do local, eu me tremia toda. Disse, eu não quero ficar. Eu passava mal, enfim. Ajude. Aí. Mas eu tive que ficar. Eu tive que ficar até chegar ao ponto deles me desligarem definitivamente, né? Porque tem um prazo aí na lei. E assim, quando eu fui demitida, eu recebi a rescisão, né? Depois, quando eu voltei, eu tive que devolver a rescisão. Nesse momento que a gente tava vivendo, ela tava... Imagine você ver sua esposa grávida, chorando todos os dias pra não ir trabalhar. Sim, eu dizia perdendo bem peso. Assim, amor, deixa essa merda pra lá, homem. Não, Preto, mas é porque tem uns valores... Cara, valor não vai pagar isso aqui, cara. Não vai pagar a nossa paz. Eu seguro a onda. E ela não me dava um pouco de credibilidade na questão, porque ela já tinha uma mente de CLT. Então ela dizia assim, como, rapaz, você não tem nada certo ainda, e o que sustenta a casa é o salário, aquele negócio. Eu disse, amor, preste atenção. A gente tinha até um valor, né, que ela recebeu da rescisão, e ela não queria ir trabalhar, e faltava 2 dias, aí ia aí botava atestado. Cara, ela entrou em depressão, e como é que o INSS e o trabalho não conseguiu enxergar isso? Né? Aí eu vendo minha mulher sofrendo, disse a menina também, e a família toda sente, né? Eu disse, amor, esqueça isso aí, cara. Esqueça e bora empreender. Agora. E aí me bateu um medão, né? Aí chegou Só o que- dia, chegou o dia não que eu bater, fui né? demitida, né? E assim, o meu orçamento era o que era os 85% da nossa renda era Nesse período, né? do meu contrato da farmácia. Então, assim, me veio o desespero. Poxa, aí eu fui demitida com 7 meses de gestação e não tinha ainda enxoval, não tinha isso, não tinha aquilo. Disse, e agora? Com uma menina já ia fazer 3 anos, grávida de outra, não tinha feito enxoval, não tinha nada. Disse, meu Deus, esse homem falar de empreender, que tá doido. Comeu cocô de novo, De novo. Tá comendo, né? E aí, eu tava assim, eu saí tão fragilizada, tão ferida desse processo, que a pessoa que mais cuidava de mim, que me acolhia, era ele, né? A minha mãe, pelas coisas da vida mesmo, dava um apoio, mas aquela coisa mais distante. Conseguia estar presente. sempre, Isso. sempre, né? E aí, eu simplesmente fechei os olhos e confiei. Ele cara, falou, e causa uma impotência tão grande no... Acredito. Imagine, você ver a pessoa que você ama sofrendo e você não poder fazer nada. Né? A não ser... Porque não adianta nesse momento de dizer assim, não, amor, vai passar. Porque não é o que ela tá sentindo. Não é... É muito complicado isso. E aí, assim, ele falou assim, vida, Deus nunca fecha uma janela sem abrir, nunca fecha uma porta sem abrir uma janela linda pro horizonte. E eu disse, rapaz, acho que eu vou... Já tô aqui, Já né? tô aqui, eu disse, vamos embora. E aí eu tinha saído de quase 4 anos de trabalho, eu saí, peguei a rescisão e peguei 4 mil reais desse dinheiro e comprei de produto. Que ele falou, se a gente pegar 4, como é 100% de lucro, a gente vai dobrar. Qual era o produto? O Jardim Odeio, que Jardim nesse Odeio. caminho, ele começou a empreender. Foi quando ele começou Eu já- lá, Na a banda e a empreendendo, própria... Na verdade, E quando, ele vendia- quando aconteceu isso, eu já tava, acho que na empresa... a Lara tem quantos anos? Tem 6. 5. Eu já tava 1 ano e pouco, né? Uns 2 anos na empresa já, né? Fazendo trabalho. E aí, cara, eu disse a ela, vamos fazer assim? E aí ela ficou toda, não, rapaz, mas bora. Cara, Fui com medo mesmo. foi com medo. Com muito medo. E aí foi onde a gente até falou esse negócio, né? Que eu disse, amor, a gente bota o pé e Deus Sim, bota sim, o chão. E Deus abre o chão. E abre o chão, é. E aí eu disse a ela, ó, vamos começar. A gente, nesse mês, pra resumir, a gente fez 17 mil reais de faturamento em vendas. Coisa linda. 17. E ela ficou, cara, isso Rapaz. deu um up tão grande. Animou. Oxe, mas meu amigo foi trabalho. E assim, nesse Sei, mas- processo também, que aqui é importante, que vai levar até a Perolar,
Foi que ele me apresentou a um grupo de mulheres, que é um programa chamado Pérolas, que é um grupo de formação de empresárias, de mulheres que são mãe, que faz todos os papéis que uma mulher faz, e que ainda são empresárias, né? São donas de negócios. E de lá, muito destruída, assim, emocionalmente, a minha autoestima não existia, o cara me dizia que eu não valia nada, que eu não era nada, que eu fazia tudo errado, que não sei o quê. E eu saí de lá não acreditando mais em mim. Eu sabia que eu tinha uma luz, um negócio que eu encantava os clientes, eu via isso nos clientes, mas depois eu saí de lá sem esse brilho. Desacreditada, né? Desacreditada. Quando chegou lá, eu vi muita mulher linda, muita mulher faturando bastante dinheiro, fazendo um negócio, sendo mãe, com um monte de filho, assim, naquele ambiente. Eu disse, meu Deus, que doideira, acho que eu... Aí teve uma mulher em especial, que é uma grande líder dentro da Rinode, que ela falou, tinha um monte de mulheres na sala, mas parecia que ela estava falando exatamente comigo, né? Ela foi contando mais ou menos o que tinha acontecido na minha vida ali. Eu disse, meu Deus, essa mulher tá falando pra mim. Eu acho que não é possível. Acho que ele contou. Até pensei que tinha sido marmota dele. Eu disse, ele combinou isso com a mulher. Preparou esse terreno. E ela falou isso, né? Que as pessoas queriam que a gente acreditasse que a gente não tinha mais valor. Só que ela falou que Deus nos fez para ser luz e com um brilho único. Em cada uma que estava lá tinha um brilho único que ninguém tinha, né? Isso. E aí ela falou assim, que a gente precisava acreditar naquilo para a gente ser luz na vida do outro. E quando a gente estendia a mão para o outro, Deus nos abençoava de contrapartida. E aquilo me deu uma esperançazinha, assim. Eu tive vontade de me arrumar mais. Eu disse, poxa, todas elas passam por tudo que eu passo. Cuidam de menino, tem gente com um bebê de 4 meses, né? Tinha grávida, tinha de todo jeito. As realidades eram parecidas demais, né? Não dava para ser uma ilusão. E aí eu comecei a crescer dentro daquele lugar, a ponto de chegar, sei lá, meses depois, eu estar ali contando a minha história, né? Eu tinha realmente repaginado tudo, eu estava andando com mais autoconfiança, me maquiando, me arrumando, não sei o quê. Vendendo bastante. Esse moço, uma máquina de vendas, pelo amor de Deus. Esse cara... Ele se descobriu ali. Ele dava crédito aqui, ele via. Quer um perfume? Quer andar cheiroso? A necessidade fez ele crescer, né? Ele já era muito bom no ramo musical, mas aí depois ele foi ficando muito bom naquilo que ele se determinou a fazer. Mas também a empresa, ela dá condições de você ir em busca de conhecimento, né? Sim. Ela, por exemplo, ela traz pessoas com conteúdos riquíssimos. Por exemplo, um exemplo daquele que vocês fazem parte, né? Que o Thomas foi, até que você palestrou. Sim, no Tracto. Pronto. A Rinode faz isso gratuitamente. Sim, sim. Então ela traz... Ela fortalece ela fortalece os fornecedores, não, os consultores, né? Os distribuidores, principalmente na mentalidade. Então, assim... Mas não é todo mundo que vai em busca do conhecimento. Não, nem todo mundo absorve, né? E também tem gente que não quer, de verdade. Porque, por exemplo, tinha um evento em São Paulo. Cara, eu fazia de tudo para ir, todos os eventos. Por quê? Nos eventos eu saía uma pessoa... Renovada e com conhecimento. Então, assim... E eu fazia questão de levar ela, né? Então, a gente conquistou muita coisa lá. Exatamente. Existem níveis lá, né? Ela... atingiu um nível lá chamado diamante, primeiro do que eu, que já estava mais tempo no negócio. E eu fiquei arrasada com isso. E ela ficou triste. Eu disse, como é que você fica triste? Então ela se tornou uma grande líder lá dentro. E somou demais para o nosso negócio. A gente cresceu, a gente faturou bastante. E eu vi muitas mulheres sendo transformadas de verdade. Aquela mesma sensação que eu tive quando eu estava no fundo da sala, toda machucada, ouvindo aquilo, eu consegui fazer isso com outras mulheres. E aquilo ali foi... E aí a gente se encontrou nisso, né? De ajudar as pessoas. Isso. E aí foi onde, foi chegando a Pérola, né? Aí essa empresa, a Rinode, esse grupo Pérolas, que é um grupo reconhecido pela ONU e tudo, mudou minha mentalidade. Escuta, é o maior... grupo não. O maior programa... É o maior programa da América Latina de capacitação feminina. Feminina, exato. É o programa Pérolas. Muito bom. E aí, assim, eu descobri uma mulher que eu nem sabia que tinha. Que existia em você, né? Eu sabia que eu tinha muito... Eu amava lidar com pessoas, que eu gostava de ajudar, da pessoa voltar e dizer assim, poxa, que massa, aquilo que você falou foi bom pra mim. Bom. E até hoje serve, né? E aí, você já fazia isso com a farmácia, mas não entendia que isso era um propósito da sua vida. Aquilo ali você achava que era só uma continuação que a sua mãe fazia, né? Eu estava só seguindo aquele padrãozinho lá, né? Depois de toda a luta, você descobriu. Uma coisa importante, amor, é que
esse processo de mentalidade que tem lá, de estudo, de ensinamento, ele não faz com que você fique bitolado. É tipo assim, programar para você um cara só para fazer o trabalho com o Grupo Rinodê. Ele expande a sua mente para que você consiga enxergar outros negócios, outras oportunidades. Daí que surgiu a visão da Perolar. A visão da Perolar. Não, e aí lá na Rinodê a gente conquistou esse mérito lá de ser diamante, ganhou o Cruzeiro, e o Cruzeiro foi bem no tempo da pandemia, a gente acabou não podendo realizar o Cruzeiro, mas a gente ganhou Recebeu o dinheiro foi bom demais. por aquela viagem que gastou o dinheiro. Não foram para o Cruzeiro, mas ganharam o dinheiro e foram gastar lá no Cruzeiro. Na lanchonete, na minha lanchonete. E aí a gente... por falta de ensinamento mesmo, com a parte financeira, a gente não soube administrar tanto dinheiro, que de repente a gente tinha aquilo que dava para ir sobrevivendo, que é uma coisa que eu cresci ouvindo assim, não, se você conseguir trabalhar para pelo menos pagar suas contas, se sinta feliz, sinta-se vencedora por isso. Então, o meu teto era sobreviver, era pagar a conta. Então, minha cabeça, eu cresci com isso, né? Que eu tinha que ter pelo menos o que desse para viver, para pagar as contas. Então, quando eu comecei a ter mais, eu não soube lidar com aquilo. Nós dois, né? Não, mas é um problema da humanidade. Ninguém está preparado para... esse amor da minha vida, ele faz de tudo para me ver feliz. Então, se eu dissesse que eu acordasse, eu queria tal coisa, ele não pensava na consequência, né? Porque ele queria viver aquele momento, me deixar feliz naquele momento, enfim. E nesse caminho a gente quebrou. Quebrou. Quebramos. Primeira vez em dupla e a terceira vez do pé. Pela terceira vez. E aí eu disse, naquele meio de ter quebrado, eu vi que as contas não fechavam. Depois de alguns meses faltando comida no armário, eu olhei para as duas crianças, que já tinha as duas, né? Aí eu botei o joelho no chão de madrugada e disse, Senhor, o Senhor me confiou essas duas crianças. E agora? Que eu não tenho que dar de comida para essas crianças, né? E eu disse, eu não posso, o Senhor não me trouxe até aqui para parar aqui. Então, vamos embora, me ajude, porque do jeito que tá, não dá, não. E aí, eu fazendo aquela oração, me veio a palavra semijoia na cabeça, né? Eu digo, que negócio nada a ver, aleatório. E o pé vai conversando, né? E a TDAH do meu marido, aquela coisa veio na cabeça. E aí, eu terminei a oração e deixei. No outro dia, aquilo não saiu da minha cabeça. Aí eu disse, semijoia. Eu já tinha trabalhado durante a Rinodê. Eles ampliam a nossa mentalidade para isso, para você pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas, para ter mais de uma fonte de renda. Para você entender que é um momento, existe uma sazonalidade, e você tem uma hora que vende muito bem, mas tem uma hora que dá uma declinada, né? E aí eu peguei acessórios de uma outra marca, eu virei revendedora de uma marca para poder complementar, que eu fui vendo que a gente outros produtos também, né? E estrategicamente também era muito bom para o nosso negócio, porque a gente sentava de frente às pessoas, né? A gente abria a porta, às vezes por causa de um brinquinho, a gente conseguia falar do negócio, enfim. Ou o contrário, falava do negócio, vendia um brinquinho, enfim. E aí a gente comecei a revender. Aí eu pensei, depois da oração, disse, meu Deus, mas eu já vendi. E aí era uma marca que eu não tinha muita qualidade nas peças e eu tinha muito problema na garantia. Eu tinha que voltar muito para... Muito retorno, né? Muito retorno. E eu tinha muito... E assim, eu vendia onde eu ia. Capela, Atalaia. A gente tinha equipe. A gente entrou, teve gente no meio lá que vocês estavam vendendo. E eu aprendi lá a andar muito arrumada. Então, eu sempre estava arrumada e as pessoas queriam a imagem vendia, né? Então, eu comecei a vender. Quando começou a ter muito... eu disse, meu Jesus, mas semijoia de novo, dor de cabeça da gota. Aí depois eu pensei, mas como que a outra marca lá, que termina com El... Como que é a Romanel? Isso, que dá tão certo. Como é que não... É uma marca tão grande, há mais de 25 anos, e tem outras que não dão. E aí, a minha parte de farmacologia, a parte química, me fez deixar curiosa. Eu disse, peraí, vou buscar aqui o que é que tem por trás de cada coisa, né? Como é que acontece o processo de formação do semijoia? E aí, eu fui estudar. Depois de, acho que uns 6 meses, eu buscando. Nesse período de 6 meses, eu investi num curso desse processo de fabricação de semijoia. E que é uma coisa que eu também aprendi lá na Rinodê, né? Que você tem que buscar o conhecimento que até onde você está, o conhecimento que você tem lhe trouxe até a certo ponto. Você precisa ter mais conhecimento para chegar em outros lugares. Perfeito. Então, eu fui buscando conhecimento e aí eu descobri que se eu tivesse um valor para investir de R$2.000, eu conseguiria começar com um mostruário pequeno, com o meu próprio banho, com as camadas de ouro que eu tinha estudado, que eu vi que era uma camada que, tipo assim, existe no mercado os acessórios com menos qualidade,
bijuterias e as que são folheadas, que são com menos qualidade, existe Romanel. Então, eu queria ser uma marca que fosse esse espaço, esse intermédio, né? Para as pessoas que querem ter uma peça que não dê alergia, que não coce, que não fique inflamando a orelha, mas que fosse acessível ainda. E aí, eu fui pensando nisso, eu disse, não, eu quero encontrar esse banho que chegue nesse padrão. Mostra aqui, rapidinho, dentro desse olhar dela, ela já enxergou o público que ela queria atingir, né? Sim. Antes de começar o negócio, ela já sabia qual era o público que ela ia atingir. Exatamente. Pronto. Foi muito assertivo, né? E aí, depois que eu descobri tudo, que eu estudei, aí eu, sem dizer nada a ele, né? Depois que eu descobri tudo, eu disse, vida, vem cá, olha isso aqui. Despejei tudo em cima dele. O jogo virou, era sua vez, né? Agora, que a gente não tinha dinheiro pra investir. Liso. Não tinha. A gente tava naquela fase que tava faltando as coisas dentro de casa, que as Quebrou de contas não novo. tinham fechado, que não sei o quê. Aí eu recorri para quem? My mother. Mãe, me ajuda, mãe. Vem cá, mãe. Coisa boa, mãe. Aí eu fui lá, aí para minha surpresa, minha mãe é dona de farmácia há muitos anos e tinha começado a investir numa clínica popular do lado da farmácia dela, que fazia exames laboratoriais, enfim. E aí eu disse, mãe, eu queria que se a senhora pudesse me ajudar nisso aqui, porque eu investi no tanto, eu consigo fazer tanto. Eu mostrei tudo para ela, ela fez, poxa, que massa. Mas, minha filha, eu acabei de topar todos os cartões para fazer a reforma na clínica e eu agora não tenho. Aí eu, poxa, que balde de gelo, eu tinha certeza que ela ia poder me ajudar. Eu já tinha certeza. E aí, ela disse, mas espera aí que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí, para minha surpresa, mãezinha no outro dia chegou com um saquinho de veludo com joias de ouro dela, de ouro maciço. Um velho podre, feio. Eu digo, isso vale nada não. Aí ela fez, ó, minha filha, eu não sei quanto tem aqui, mas é o que eu tenho. Eu me arrepiei aqui. É o que eu tenho. E assim, isso aqui era coisa que ela tinha ganhado da família dela, enfim. Ela fez, isso aqui é o que eu tenho. Pegue, venda e o que der, faça. Minha gente, eu tinha feito um cálculo lá que eu precisava de 2.000. Deu 2.800 e pouco. Ai, assim, As joias? Deus, o que minha mãe me deu pra vender, né? Eu achava que era velho podre. E ela se desfez daquilo sem nenhum apego pra poder me ajudar, né? Sim. Que mãe é isso, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Lá eu disse que eu ia chorar. Aí a gente pegou e disse, ai meu Deus, que top. Aí fiz a minha primeira remessa pequena, um mostruário pequeno, comprei uma maleta. E a gente, com esses 2.000, fez R$6.000 em menos de 15 dias. Coisa linda. Aí a gente começou o processo. E aí, sem ter nome de marca, sem nada. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Que nome eu boto? Fui pensando em nome, fui pedindo ajuda a amigos e não sei o que aqui, pra ter o nome da marca. Eu pensei em alguns nomes muito assim. Não, diga Criativos. eu sou da Madame. Madame Nier. Não é legal, Madame Se eu vou Nier? vender no Fala, cabaré, olha, Mas dependendo você vai vender, né? Madame Nier. Oxi. eu disse, filha, tá parecendo o nome de dona de cabaré, que coisa feia. Nada contra. Mas Nada eu levei a contra, sério claro, esse nome, né? gente. Eu levei a sério esse nome. Foi, viu? ele foi pensando, eu digo, Amor, amor. Madame Nier é top. De onde você tirou essa miséria? Sei lá, homem. Aí pronto, aí depois eu disse, Senhor, eu a partir de agora eu só quero o que for da tua vontade. Se esse projeto for seu, me apresenta, Jesus, algum nome para isso aqui, me conduz, porque eu tô aqui à disposição, eu tenho vontade de trabalhar. A gente, graças ao esforço que minha mãe fez, a gente conseguiu o primeiro investimento, a gente conseguiu guardar dinheiro para fazer a próxima remessa e pagou umas contas de casa, assim, não tudo, né? Que senão a gente ia acabar com o dinheiro de novo e a gente já tinha aprendido a duras penas que o apurado não era lucro, né? Sim. Então, aí a gente reservou uma parte do investimento e aí eu estava mais uma vez em oração lá, dormindo, na hora de dormir, me ajoelhei na beirinha da cama e pedi para que Deus me desse o nome. E aí me veio uma frase na cabeça, que não veio de mim, com certeza, falando que perolavam a imagem de Nossa Senhora. Aí eu disse, oxe, perolavam. Aí eu fui dormir e no outro dia eles perolavam Nossa Senhora. Aí quando eu pesquisei isso, apareceu essa frase e dizia que perolavam o manto de Nossa Senhora para torná-la mais bonita, né? E perolando era o verbo que vinha de perolar, que era ornar de pérolas, era tornar aquilo que já era belo ainda mais belo. Aí eu disse, caramba, eu disse, toda mulher já é bela, né? E aí ficou aquilo, eu disse, tinha certeza que o nome era aquele.
Aí eu disse, vida, Perolar, que não sei o quê. E lá vai eu pesquisar no INPI, pesquisar no site, pesquisar no Instagram, se já tinha alguma marca com aquele nome. Não tinha nenhuma. Isso é importante, fazer essa pesquisa, viu, gente? Não tinha nenhuma. Muito importante. Muito. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Eu disse, caramba, que massa. Eu disse, Preto, aí contei pra ele, né? E eu ainda tirava onda. Você quer ir por ali O Perolar. Só que eu já tinha certeza que o nome ia ser aquele. Muito bem, comecei a tratar a Perolar como Perolar, né? Fiz o Instagram e tudo mais. Eu fiz a logomarca, gente. Aí- A primeira logomarca da Perolar. Veio a logo, veio a rede Mas não foi social essa logo, já. não. Jesus, Essa é gente. muito bonita, né? Eu preciso Eu, já, falar. eu fico até O pé imaginando. me vê tá Nossa, tudo, né, bicho? Perolar. Venha por cá. Seja Madame Nier. Mas olha, sabe uma virtude que eu tenho? É que o que eu não sei fazer, Eu tento. eu aprendo. Não, bicho, eu faço Eu de faço, tudo. Eu bem faço. feito. Não pode ficar a melhor coisa Faz do de mundo. qualquer jeito. Fica muito claro que você é o cara da ação, pô. Eu sou o Você cara é da o cara ação. que não, assim, É. realmente você não lamenta. Você Não. precisa. Peraí, vou eu pra tenho ação. que. Exatamente. Vou fazer, né? Vai acontecer ou Exatamente. não, Meu vou fazer. amigo. Isso Madame é Nier ou importante. Perolar vai sair alguma Vai coisa. sair de todo Agora, jeito. amor, segura isso aí, só pra eu falar um ponto importantíssimo. Quando a gente tava nesse momento de desafio, antes de construir, dela ter conversado com a mãe, aquele negócio todo, eu tava num momento que a minha mentalidade já tava assim, Diferente. diferente. E, cara, olha o que foi que eu fiz, Thomas. E eu acho que é uma dica muito boa pra você, empreendedor, né? Em momentos de desafios. Eu tava ruim e eu liguei pra 2 pessoas. Eu disse, amigo, eu tô ruim. Meu negócio tá assim assado e eu quero conversar com você. Mas não se preocupe que não é dinheiro que eu quero. Apesar dessa pessoa ter condições. Não é dinheiro que eu quero. E que se ele pedisse, ele daria também. Eu quero sentar com você. Eu quero te mostrar a situação. E eu quero que você me diga o que você faria nessa situação. Como você iria se comportar nessa situação. Quem você iria recorrer. Qual a sua maneira de pensar sobre isso. Cara, isso foi uma mudança de chave muito grande. Porque quando eu sentei com esse grande líder, eu tenho a honra de dizer, Felipe Maia, o nome dele. Tá? Ele é um dos maiores líderes aqui da Rinode. Eu sentei com ele assim, cara, e ele tirar um tempinho pra gente não foi. Ele disse, vem aqui pro shopping, senta aqui. Passou 3 horas conversando e eu anotando. Thomas, se o cara arrotava, eu anotava, arrotou. Juro. Porque eu Eu vim aprendi pra a anotar. aprender. Eu aprendi a anotar tudo que eu acho bacana pra mim, sabe? Sim. E aí, cara, ele me falou uma coisa, Thomas, que, cara, nesse processo a gente perdeu o carro, a gente perdeu nossa moto. A gente teve que se desfazendo, E né? aí, sim. ele disse assim, uma coisa incrível. Eu disse, não, eu tinha moto ainda. Ele fez, Anderson, não se paga dívidas velhas com dinheiro novo. Olha o que ele me falou. Não se paga dívidas velhas com dinheiro novo. Com o lucro do seu dinheiro novo que você investir, você paga suas dívidas. Cara, isso pra mim foi uma mudança assim. Divisor de água, né? Cara, porque, bicho, olha só qual era a minha mentalidade. Bicho, eu vendi o carro, paguei as dívidas e continuei devendo. Isso. E continuou sem a Enquanto- fonte, né? E a ideia era vender a moto pra pagar as dívidas. Por isso que ele queria saber o que é E que, o que a é que eu gente faria. fazia? Então, assim. E essa reunião deixou muito claro pra mim, assim, que você precisa, cara. E a outra pessoa, que eu também fiz essa pergunta, disse, bicho, o que é que você faria nesse sentido aqui e tal? Que eu saí em busca, né? Porque, bicho. E eu entendi que, independente do seu porte, todo mundo tem problemas. Todo mundo Sim, tem sim. os desafios, o momento de desafios. Só que as pessoas hoje bem-sucedidas em negócio são pessoas que estão preparadas para os desafios, ou porque já passou e aprendeu, ou aprendeu com alguém, para não cair. Mas também eu entendi que as pessoas que têm uma mentalidade diferente, elas têm uma mentalidade diferente sobre os desafios. Por exemplo, as pessoas vão aplicando em algumas coisas os seus valores quando tá em alta, para quando tiver em baixa, cara, o próprio dono da Rinode, ele disse, cara, quando a empresa ficou ruim, eu vendi tudo, porque foi a empresa que me deu. Eu vendi o apartamento e apliquei na empresa, porque a empresa é que me deu tudo e ela vai me dar de novo.
E aí a gente não tinha essa mentalidade. A gente ia pagando as coisas, pagando, e o nosso fluxo de caixa. E a gente não tinha mais dinheiro para investir e começou a ficar nesse negócio. Então, cara, nesse... E teve uma frase que esse outro rapaz falou para mim, que ele falou assim, cara, você precisa sair de dentro do liquidificador. Você tá assim, lá dentro, só chacoalhando cara, e fazendo seguinte, nada. Sai, olha... Aí ele falou assim, olha os pontos, o que é prioridade. Ele falou, Peba, você tem que pagar energia, senão você fica sem, não é? É, paga energia. Peba, você precisa se alimentar, não precisa? Precisa se alimentar. Cara, então, a sua prioridade hoje é o básico, cartão, amigos, pessoas que vocês estão devendo, irmão, negocie, converse, mostre a sua real situação, mas o seu básico tem que estar funcionando. Você não pode estar pagando cartão se você não tem feira. Você não pode estar pagando alguém que está devendo se a sua energia vai cortar, sua água vai cortar. Muita gente não consegue identificar quais são as prioridades no momento, principalmente no momento difícil, né? Sim. Então, eu acho que esse podcast de vocês aqui, eles enriquecem demais nesse negócio. Dúvidas. Porque, assim, tem pessoas que hoje podem estar passando nesse processo e desiste, cara. É, verdade. E desiste de dizer, não, para, isso não é pra mim, eu vou trabalhar pra alguém, eu vou fazer... Cara, é nesse momento que você tem que ouvir as pessoas certas, é assistir um podcast desse. Que tá e ali se inspirar tranquilo. na situação que todo mundo passa. E deixa eu só falar uma coisa, que às vezes a pessoa certa para ouvir não é a pessoa que a gente mais ama. Não. Porque, com certeza, nossas mães são as pessoas que mais nos amam. Mas que ela não tem a mentalidade... É porque elas vão tentar proteger, Exatamente, né? E porque proteger é te tirar daquele momento. Mas quem está, de fato, empreendendo, quem já provavelmente passou por aquela fase que você está passando, ele vai te direcionar de uma forma Mais espetacular. E assim, detalhe, o Peba, por exemplo, você passou 3 horas conversando no shopping. E o podcast, acredito eu, o primeiro, não me recordo se eu li mais sobre isso, mas ele nasceu de um bate-papo, ele nasceu de um dia como esse aí. Sim. É uma conversa que dessa conversa você tira várias coisas, Sim. anota, é que é o que eu falo, inclusive todo mundo, você aprendeu a anotar, eu falo a Sim. todo mundo, eu hoje inclusive eu não falei, mas eu sempre falo no final, cara, anota. Agora não só anota, ó, precisa eu tô todo colocar em arrepiado prática. aqui, vocês são provas disso. Toma atitude, É. faz acontecer, Faz. mostre que você quer, porque não vai, cara, vai ser difícil, a vida inteira vai ser difícil, não vai Sim. ser fácil nunca. Quando você achar que tá fácil, Deus diz, olha, calma, meu filho, você tá muito à vontade, Tá tá tranquilo. tá com Porque a tudo gente já demais. viu situações de que a pessoa tá precisando ouvir o que precisa ouvir Isso. e, na verdade, ela quer ouvir o que ela quer ouvir. O que ela já né? tá pronta, pensando ali. E assim, às vezes você fala o que... como o cara disse, faz o que isso aqui, prioridade e tal. E é o seguinte, você precisa agir. Sim. O caminho é esse. Eu Mas faria isso. Só saber Mas eu não posso pegar na sua mão e fazer E por fazer ou por fazer você. por você ou fazer com você. Inclusive, ele falou assim, eu como líder, porque ele era líder da gente também, né? Também. A gente rendia dinheiro para ele, Sim, né? sim. Ele disse assim, eu como líder não poderia estar dizendo isso para vocês, mas como amigo de vocês, eu digo, pausa um pouquinho aqui, a energia na Rinode, e vai dar energia aqui onde tem um retorno maior. Onde é o retorno maior? Na música dele e na venda desses acessórios nesse momento. Então, foca onde vai surgir um retorno mais rápido. E depois você vai ter tempo suficiente e condições de fazer aquilo que você mais ama. Quando você tiver com a sua vida organizada, você vai poder escolher o que é que você vai querer fazer primeiro. Mas no momento da urgência, você tem que fazer aquilo que é prioridade, né? Com certeza. Sem E essa dúvidas. conversa foi assim... Foi Um muito divisor bom. de águas, Então né? foi muito bom eu falar nisso. E aí, continuando a história da Perolar, a gente tava vendendo tal, aquele negócio que a gente começou com R$2.000 com as joias da minha sogra, que eu achava capenga, mas bicho, capenga herança. de ouro. Ah, Capenga de ouro tá valendo. as aparências enganam. Porque era quebrado. Era uma argolinha que estava quebrada, Quebrada. era um colar que quebrou o fecho. Quando o cara falou 2.800, o quê? E comer esse Sério? cocô foi. Mas olha só, eu sou o cara da ação. E a gente já quebrou algumas vezes, eu disse, cara, a gente não é bom em gestão. A gente não é bom, a gente precisa aprender. Isso. Entendeu a dor, olha né? o que é que eu pensei. Eu penso muito grande, cara. Eu vivo num pensamento muito assim, cara, muito lá, sabe assim, O corpo tá aqui e a mente tá lá na frente. O que é né? que eu pensei, Abre a cara? câmera aí. Vai.
Prazer, seja bem-vindo ao mundo do TDAH. Cara, eu já imaginei assim, pera lá, o negócio dá certo, e o negócio já fica com isso na cabeça. E uma grande líder, que ela é muito top em gestão, ela tem 15 lojas da Rinode só, aqui. 15 franquias, né? 15 franquias da Rinode. E ela é top, e ela dá curso, e é cursos de gestão e tal. O nome dela é Vanise. Peraí, rapidinho, antes de chegar na Vanise. Quando a gente viu que estava dando certo, né? Primeiro mês, a gente vendeu e tudo mais. Segundo mês, ainda tinha peça para vender. Eu pensei na Leu. Sim. E a Leu, ela que me apresentou a primeira marca que eu era revendedora. Isso. Eu vendia 6, 8 mil de Beijo, acessórios lá. Amora Biju. Da Amora Biju Joias. E ela vendia muito mais que eu lá dentro. Ela já vendia há muitos anos. E aí eu disse, Leu do céu. Aí falei pra ela desse conhecimento que eu tinha tido e perguntei. E eu disse pra ele que eu queria conversar com a Leu para ver se ela não topava ser minha sócia. Lá no Thomas Burg. Lá no Thomas Burg, exatamente. Lugar de network, tá? Exatamente. Lugar de network. E aí, na verdade, ela perguntou, né? Ela viu meu Instagram, ela viu as peças e ela disse que já tinha estudado um pouco sobre isso, só que ela não tinha tido coragem de fazer. Ela queria saber se dava certo, porque ela também tinha esse desejo de ter a marca dela. Eu disse, Leu, dá Aí certo. na minha cabecinha já iam umas informações. Não tem coragem. Na minha cabeça já foi, sabe? Somando assim. Ela disse que tinha desejo, mas que tinha medo, não sei o que lá, porque não era uma coisa coragem, certa, não sei já vai o o quê. computadorzinho do TDAH aqui. Formando. E aí, quando saiu de lá, eu disse, olha, eu vou conversar com o Preto, que eu acho que seria bom, porque ela é uma pessoa muito da rua, né? De estar na rua Isso, vendendo. ela é muito boa em venda. Ela é muito boa da na venda. venda. Incrível. E você estava produzindo. E eu estava na produção, eu estava na curadoria, eu estava falando com o fornecedor, enfim, eu estava na parte de dentro. Eita, peraí, tu lembrou um negócio? Vai, continue. E aí, quando eu fui falar para ele um balde de gelo. Mas peraí, vou dizer por Mas quê. ele vai explicar. Mas vamos lá. Cara, como é bom você chegar numa empresa onde tem tudo, só pegar um produto lá e vender. Isso é surreal. Porque quando a gente começou o nosso processo, a gente tinha um escritóriozinho aqui que nem era nosso, era do nosso amigo. A gente ficava lá. Até hoje a gente faz Rinode, tá, gente? Até hoje. A gente cadastra pessoas, vende Sim, produto. sim. Eu tenho um Instagram topado aí, Rinode Maceió, por favor, sigam. RinodeMaceió.oficial é a minha loja online que mais vende em Maceió, sou eu. Verdade. E aí o que acontece? E cadastra também. E aí o que acontece? Eu tava lá numa mesa dessa. Chegou as peças, né? Aí eu disse, tá, como é que a gente vai precificar? Que a gente não sabe precificar. Segundo ponto. Porque a outra empresa lhe dava Já pronto tinha e tudo, dava né? o preço. O produto pronto, o Tudo preço pronto. de venda. Cara, E detalhe, Foi- já deixei, o marketing tava pronto, né? Mas aí eu comecei. Aqui a gente era o marketing, a gente. Tudo. Sim. E aí eu comecei a ver, a gente começou a estudar, bicho, porque, olha, foi um negócio muito, assim, a gente tinha um computador que a tela dele, não, que o teclado dele era só Senhor Jesus, sabe? Quebrado, pô, e eu digo, meu Deus do céu. Aí a gente tinha a planilha Excel, né, lá, aí disse, vamos fazer aqui a precificação, tal, lá fazendo. Cara, aí, não, a tela não tava pegando, eu tive que pegar a tela Da TV. da TV pra ir olhando. Pense numa batalha, você fazer mais de 6 mil produtos de um por um. Cara, e outra. Vocês hoje têm 6 mil produtos? Não, Itens Itens? nada. de modelo não, mas Modelos de tem uns quantidade 230, Quanto? mas, Entendi. mas olha Tem só, repetições de quando a peças. gente Entendi. chegou lá, eu cadastrando aqui, amor, e como é que a gente vai botar o adesivozinho, né? Como é que o povo vai Eu saber já o pegava valor? tudo pronto, né? A Velho, etiqueta com código então, de barra, sim, né? sim. Etiqueta, como é que vai fazer etiqueta? Bicho, já Como vai. é que gera código de barra? Exato. E pequeno, né? Que não pode ser muito grande. Meu Né? irmão, escuta só o que a gente fazia. Tu lembra? A gente ia botando de 1 a 1 os numerozinhos, pô. E os valores no Excel. Velho, olha, primeiro eu queria achar o tamanho certo pra poder fazer. Imprimia, dava errado. Imprimia, dava errado. Eu disse, não, a gente comprou aqueles adesivos prontos. Etiqueta, né? Etiquetas. Já vem recortado, inclusive, Já vem né? Que é recortada, mas horrível. pra Pra você o achar a tamanho, medida meu certa. amigo. Só precisa puxar Só um pra você- pouquinho gente, só errado. pra vocês entenderem que uma empresa existe vários processos. E quantos? E quantos? E eu? Meu amor, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente ia descobrindo a precificação e tal, aquele negócio todo. Cara, aí depois veio, amor, em que embalagem a gente vai colocar? Amor, em que cartela? Como que a gente vai fazer? Meu amigo, é trabalho. E aí é quando a gente vê que os custos não é só daquele da peça, não, né? De jeito E nenhum. Não é você estudou Não, que e era é- para fazer a peça, mas Isso. você não
era só a ponta A do gente foi iceberg. Não Só me prepararam E eu que já tinha tinha muito achado mais que eu tinha coisa. Né? descoberto o mundo, né? mundo. Digo, pô, véi, que top! Imagem fantástica. Cara, que trabalho. E aí, quando eu vi que eu precisava aprender mais, eu investi num outro curso que era dessa parte de administrativa mesmo, de fazer a Ou seja, precificação, sempre invista de como, em você. de como vender nossas peças de maneira, como gerar desejo e tudo mais. E aí eu fui estudando, né? E aí a gente foi tocando o nosso negócio, os dois sozinhos. A gente botando na mesa assim. a gente chegava da fabricação, a gente tinha que entarrachar cada brinco. Cara, botar os... Ixi, O meu banho- Deus, chega a E sair é serviço delicado, assim, muito... E assim, nesse meio tem várias perdas, porque a gente vai tentar fazer, quebra um pino, quebra não sei o que. Cara, E de onde vem a inspiração para fazer o produto? Porque aí você falou de montar, mas você vai montar Sim. aquilo que Isso. você acha que vai vender também, né? Primeiro vem de uma curadoria. Eu já tinha trabalhado com a marca, eu já tinha... Tinha noção já das tinha uma coisas, noção. né? E depois eu tinha um público-alvo na minha cabeça, idealizando as mulheres lá do Pérola, do programa do que Que é a programa, própria mãe dela, que a mãe dela O que é você fashion. imaginava que Construir as a pessoas, as imagem mulheres dela já. comprariam, né? eu diria, será que fulano usaria isso aqui? Não, jamais. Vixe Maria, nem imagino fulano usando. Então tudo que eu pensava em fazer Era com esse era público, pensando né? naquelas Público mulheres, né? específico. Entendi. E aí, tem muita peça que eu fabrico, que eu crio a peça mesmo. Por exemplo, eu vi na Romanel, eu vi numa outra marca de fora, e eu não tenho exatamente aquelas A configuração acessórios exata, para né? fazer, mas eu consigo fazer uma adaptação disso, eu consigo mudar aqui, e vai ficar massa, eu acho que fulano usaria, e aí foi surgindo. Ah, ela é muito boa nisso, gente. E aí Muito eu boa, fui muito boa. melhorando, porque eu fui me alimentando cada vez mais desses conteúdos, fui vendo cada vez mais outras marcas de fora, daqui e tudo mais. Fui me inspirando e fui sempre pensando se aquele meu público usaria aquilo ou não. E a gente foi fabricando peças, tem peças que são exclusivas de Aperolá e tem peças só que eu compro a base pronta e eu aplico o meu banho, né? Que é o banho que eu determinei aquela qualidade para que não seja extremamente cara, né? Hoje você não só traz o produto já pronto, como você também aplica o banho. Exatamente. Tá bem à frente mesmo. Hoje né? em dia, eu não tenho Muito bom. condições de ter a minha fábrica de fazer o processo de Isso, banho. Eu terceirizo, tudo. mas Ainda não. Ainda Ainda não, não. exatamente. Amém? Agora deixa eu falar um pouco da história pra concretizar essa questão, dessa pergunta que foi... Não, mas a Ei, gente já foi não fala, circulando, pô. A gente foi É. circulando. Não. E tema pode tá ficar à aí. vontade. Cara, e olha como é que funciona na minha cabeça. Quando ela disse esse negócio da Leo, Isso, voltando era o pra que questão você da Leo, voltasse. ela disse, amor, não seria uma boa? Aí eu disse, amor, tu já falou que a mulher tem medo. Tu já falou pra mim que a mulher não teve coragem. E se for pra ser sócio de alguém, botar alguém nesse negócio, eu Tem preciso que ser de mais alguém... corajoso que a gente. Mas não foi nem isso. Mas faz sentido. Meu pensamento é, eu já sou bom em vendas e ela já é boa na curadoria e outras coisas, eu preciso de alguém que seja bom em gestão. Sim, eu perfeito. não Era o sou que bom. faltava, de É, fato. Né? tem Eu que sou horrível. completar, né? E que tenha o dinheiro pra investir e que seja bom em gestão. Cara, olha como eu sou ousado. Essa mulher, o nome dela é Vanise Santos, tá? Ela tem mais de 15 CNPJs, só pra você ter ideia. E Uma 16, grande né? empresária. São 16. E aí, cara, eu disse, bicho, gestão na minha cabeça. Vanise e domingo ela vai dar curso na Pérolas. Isso. Cara, eu Ela fui ia pra fazer esse uma curso formação. e lá eu sou o staff, eu que montava o som, montava tudo. Só que esse curso de Pérolas, homens não podem É só pra mulher. participar, é só, Só as da mulheres. montagem, né? Elas ficaram à vontade. Cara, aí eu fui pra esse curso. Fiquei de manhã com as meninas e ela foi pro curso. E à tarde, quando deu meio-dia, eu nem falei nada pra ela. Eu pisei pra lá. Porque ia ter... Deu um na hora jeito do de- almoço, eu disse, Vanise, preciso falar com você. Ela, mas tá, vamos, na hora do almoço, depois do curso, a gente senta. Quando a gente sentou numa mesa assim, lá no restaurante, tava umas 4 mulheres já tendo mentoria com ela. E eu aqui paradinho. E o esposo dela aqui. Cara, eu preciso ter uma oportunidade de falar com ela. Aí eu comecei a dar uns ganchinhos. Eu disse, Vanise, eu tô com uma empresa chamada Pérola Semijoias. E eu tô buscando uma sócia aí, uma pessoa me fez uma proposta. Eu disse assim, uma pessoa me fez uma proposta e eu queria saber como é essa questão de sociedade, como funciona, que eu não sei, eu nunca fui sócio de ninguém. Aí ela disse, olha, antes tem sócio assim, ela foi me explicando. Eu disse, bacana. Aí eu fui tirando essas dúvidas com ela, porque teve um monte de gente, eu não queria falar na frente de todo mundo. Meu amigo, quando todo mundo saiu e eu lá. Terminou o almoço, todo mundo ia voltar Eu pro já tinha evento. pisado pra casa por Eu causa peguei das na mão meninas, dela né? assim, ó. Já tinha falado do que eu pensava de margem de lucro, de todos os processos que a gente faz. Quando todo mundo saiu, eu peguei na mão dela assim, ó. Eu disse, minha filha, ó, se liga como foi a ousadia do homem. Minha filha, a minha sócia é você.
Desse jeito. Desse existe sócia, não. Aí ela, como assim, homem? Eu disse, você gostou da minha ideia? Você gostou do que eu tô fazendo? Ó, eu vim aqui pra você ser minha sócia. Desse jeito, Thomas. Aí ela, oxi. Eu disse, ó, pense. Eu já tinha jogado os ganchinhos. A proposta é essa. Ó, mais tarde, depois daqui, se você quiser, a gente pode sentar. Aí ela foi dar lá o curso pros homens, tá, beleza. De repente, eu fui pra casa, ela me liga. Não, Minto, eu tava lá no evento. Ela fez, Peba, eu tô com meu marido aqui e a gente quer sentar pra ver o negócio. Nessa conversa que ele teve lá, no meio das mulheres, ela tinha dito pra ele que ela já havia, sim, pesquisado sobre esse segmento, porque ela já sabe que é um ramo que dá... Que Tem retorno. Que tem muito retorno. Então, ela já estava pensando em um outro negócio para ela fazer. Ela já tinha pensado em lingerie, tinha pensado não sei o quê. Inclusive, ela tem um de lingerie agora. Lingerie também. E tudo que ela pensa, ela bota... Ela é meio que nem ele, assim, sabe? Muito... Bateu. É ação, né? É. E aí ela disse que já tinha estudado, só que não teve tempo de se aprofundar. E eu já tinha feito todo esse aprofundamento antes, né? Aí, pronto, E aí eu disse, amor, tu tá onde? Eu tô na casa da avó aqui. Eu disse, amor, vá peça sua mãe a chave lá da galeria, que a mulher tem uma clínica, e pegue um quarto lá que a gente precisa. Uma a Vanessa sala. tá indo pra ir agora. Ela, mas como assim, E Vanessa? eu era fã dela, assim, porque ela é fantástica. Ela é Ela uma é fantástica. negona, fora dos padrões, assim, que as pessoas não davam credibilidade que ela seria uma mulher de sucesso, que ela é formada em pedagogia, história. E as pessoas, enfim, ela tem uma história linda que me encantava. E eu disse. Aí eu fiquei, ai meu Deus, vou fazer Ele after. chegou a te dizer que ia Eu chamar ela nem pra do ser que sócia. Tratava. Nada. Eu pensei que ia ser um afterzinho, assim, depois daquela reunião a gente ia fazer uma acolhida pra ela partir pra Aracaju, que ela é de lá. É de lá. Aí eu disse, ai, que top. E botei as meninas na casa da avó e fui pra o canto, né? Achando que ia ser, tipo, né? Um momento de, sei lá. E, cara, Atração É. total. E o que é engraçado é que mesmo a gente tendo uma mentalidade bacana, quando a gente tava conversando na hora, o marido dela é um cara muito cabeça, muito top. Maurício, um abraço, meu sócio rico. Aí ele chegou e fez bem assim, eu acho que esse negócio, pra início, eu acho que a gente tem que fazer 50 mil. Eu, como é? Comecei com 2, né? 50 mil? Eu pensei... porque a gente vai botar cadeira, vai comprar um computador, vai comprar não sei o quê, vai alugar um lugar. Aí ele começou ele já esquematizou tudo na cabeça dele. Ele já visualizou. Porque eles já são pessoas de gestão. E aí, cara, Tem noção, né? bicho, eu fui muito ousado. E aí, a gente fechou a parceria porque a gente queria dar outros. E você sabia que pra vender mais precisa E de eu um tinha na cabeça o seguinte, cara, se eu ficar só fazendo nossa marca devagarzinho, existe como acelerar se você encontrar uma pessoa que não seja tão boa no que você, aliás, que seja boa no que você não é, e que esteja disponível também e querendo fazer o negócio, né? Então, a gente já tá 2 anos nessa parceria, só que assim, ela, nesse termo, o Grupo Rinodê pegou ela pra fazer outras mentorias, tal, e assim, eu e ela é que tá botando o barco pra frente. E a nossa. Só que assim, a gente sempre tá se reunindo pra conversar e tal, enfim. Ela tá sempre por Mas dentro. dentro do negócio que tá fazendo, assim. Quando a gente... Vocês dividem como hoje? Você sempre produziu, para sempre foi muito bom de venda. Continua dessa forma. Eu vejo que tem algumas lives aí, que ele participa de vez em quando. Rapaz, aí você chegou no ponto-chave. A gente tava, cara, buscando revendedoras, era o nosso foco pra gente querer... Expandir, né? Não, e também a gente tem essa mentalidade de que as pessoas comecem a empreender, a mudar a vida dela com vendas, Oportunidade. tal. Oportunidade, levar uma oportunidade. E aí a gente começou atrás de revendedoras e o negócio não funcionava. E de repente... As pessoas queriam começar a empreender sem investimento nenhum, não conseguir nada, Sim, né? sim, do zero. E a gente não tinha estrutura para fazer dessa forma, tem que ter um porque tem que ter um capital muito capital bom. maior, um estoque Isso. maior. E nesse segundo curso que eu comprei, já tinha me dado esse embasamento de que eu não podia dar esse passo, senão eu ia quebrar de novo. Então, eu disse, não dá para ser por aí. Então, a gente continuou vendendo. Como a gente ficava muito preso no processo, eu mais, né, de produção, eu não podia estar na rua com ele. E eu era quem potencializava a venda, porque ele, com o jeito descolado dele de ser, ele chegava em qualquer buraco, em qualquer canto, com qualquer... Ele ia para qualquer lugar, bastava sorrir para ele que ele já ia lá fazer uma venda. Só que a minha imagem e a minha maneira de tratar potencializava a venda. O que ia sair um brinco de R$19,90... Eu dava a abertura e era... Isso, aí Você era o cara, Abre você era o alas. cara Eu marcava o comunicador. pênalti e ela fazia o gol. Não que a Alana também não seja. Eu também lhe acho uma comunicadora. Mas assim,
você tá vestida do produto. Então ela não consegue. E ele tá não vestida tem do barreira, produto. ele não tem Consegue essa imagem. vergonha, ele é ousado, ele é o cara que faz e pronto, não tem conversa. Tem limite não, Ele né? vai com vergonha, sem vergonha, do jeito que tiver, ele é sem vergonha. Ele Sou é... sem- total. E aí acabou que a gente conseguiu fazer essa parceria, a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou a ter um escritório, a gente começou a querer revendedoras, que era o atacado, era o que a gente queria fazer. E aí, cara, não estava funcionando. Para nossa surpresa, a gente começou sozinho, a gente pegou com 2, virou 6, e isso foi fantástico. Quando a gente colocou a sócia, que investiu, que estruturou tudo, ela não pôde ficar dentro, porque ela falou que seria assim, porque ela tem muita coisa para dar conta. A gente tocaria só que a gente não podia estar na rua, porque são muitos processos pequenos até ficar pronto, né? Entendi. O tempo vai embora, né? O nisso? tempo vai embora e acabou que nossas vendas, que a primeiro mês foi 6 mil, no segundo mês foi 2. Depois foi 200 e pouco, 300 e pouco. 300 Aí reais, depois cara, 800. Eu disse, faturamento. ai, meu Deus, assim não vai não. Peraí, calma. Não foi isso o meu combinado. Não foi esse os meus planos. E aí a eu gente comecei a trabalhando, viu, entender. gente? Imaginem só, minha gente, vocês cheios de compromisso, o negócio ainda, a gente acredita no negócio demais, a gente começou e o faturamento não vindo, aí a gente, não, amor, continua, vamos embora, continua. E no meio disso tem as filhas, tinha uma pessoa que precisava ficar com nossas filhas, a vida de casal, a vida de mãe, a vida de tudo mais. E é muito bom trabalhar com a minha esposa, muito bom. E assim, aí ela ficou mais de fora e eu fiquei muito frustrada, porque eu queria que ela estivesse dentro, porque ela é um gênio. Outra visão, né? E ela, eu achei que a gente ia acelerar com ela dentro, mas ela não pôde estar dentro, né? E aí a gente mesmo assim foi muito bom e importante pra gente, porque a gente começou a ver os processos de aprendizagem de você ser um empresário. Né? A gente foi amadurecendo. Foi importante para o nosso processo, ela não está. E aí a gente foi crescendo, foi tocando a Perolá. A Perolá teve altos e baixos, mas a Perolá se paga, né? Se paga, né, bem, a gente fica bem com ela. E aí a gente precisava de uma alternativa para vender, já que a gente não podia estar na rua. E que nesse curso dizia que a rua mais movimentada do mundo é a internet. Eu disse, e aí, como é que a gente faz para rolar na internet? Aí lá vai eu buscar, né? Que eu sou a pessoa de buscar o conhecimento, eu sou a pessoa de mastigar, de entender. Depois que tá tudo pronto, eu vou jogar para ele e ele vai e faz acontecer. É ação. Aí ele faz, bora, nega. Eu digo, ai, eu não sei se eu vou. Ele vai, você vai, chega e me joga na ação. Você vai. E aí, nesse processo, eu já tinha visto esse mercado de lives, só que eu não tinha coragem, porque, né, ficava com vergonha, com não sei o quê, de estar à frente. E aí, uma pessoa foi muito importante também pra gente, a dona de uma marca de roupas. Ela já vive desse... Inclusive, a Vânia compra nela. A Vânia, clientíssima dela, da Morena Canela. Um abraço, Vânia Verônica, com cheiro pra Bloqueia a minha esposa, mano. E aí, a Verônica, ela falou pra mim que ela já fazia lives e que ela faturava em 2, 3 horas o que ela não faturava no mês, quando ela começou a fazer. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou tentar. Eu disse, se não der ninguém. Aí ele disse, se não der ninguém, a gente já não ia vender nada mas mesmo. A primeira live foram os 2 celulares, o da loja dela e o da nossa loja. A gente junto, ela provava roupa e botava colar. Ou seja, saiu umas vendidas, saiu uns... Isso, aí pra eu começar nesse mercado, ela disse assim, Alana, por que você não vem fazer uma live comigo? Aí você prova minhas roupas, mostra os seus acessórios pra mostrar como é que muda a roupa ao acessório. E não sei o que, eu disse, meu Deus, tá, vamos embora. Quando chegou lá, minha gente, eu me encontrei na frente da câmera de um jeito. Cara, ela é muito Liberou, boa, né? Muito boa. Eu potencializei as vendas dela demais de roupa. Ela disse, caramba, vendeu porque o corpo dela era diferente do meu. Então as pessoas... Talvez o público dela tivesse o corpo muito mais parecido com o seu. E aí, muita gente que tinha o quadrilzão largão e tal, começou a dizer, então vai ficar massa a roupa em mim. Aí já comprou a roupa dela, comprou o meu acessório, não sei o quê. Aí Hoje eu vou sair ela disse, menina, você tem muito jeito pra isso. Aí eu disse, eita, então eu vou. E a gente começou as lives, e a gente começou a olhar as lives dos outros, né? Porque é muito bom você fazer uma aperfeiçoar, comparação, né, também, né? Não é porque é minha esposa, não, gente, mas hoje eu não vejo ninguém fazer com maestria o que ela faz nas nossas lives. Ela é incrível, minha esposa é E vem dando resultado, né? E resultado, cara. E ela fideliza as clientes. Cara, olha só, os nossos motoqueiros, eles já sabem as casas que vai levar, pô. Porque a retenção é muito grande na Perolá, muito grande. Graças a Isso Deus, é importante demais. Deixa eu só entender. Depois de toda essa história, hoje vocês têm uma loja
de forma física, né, ainda não recebe tanto público, mas ali na região da cidade universitária. Isso. Né, hoje tem a rede social, que funciona também como um canal de vendas. E vocês também fazem essa venda de forma direta e indireta. Tem o site. Vocês têm mais alguém vendendo? Ou, por enquanto, só vocês? Não, por enquanto, certo. só esses canais. O Certo. Instagram, Quais são os planos para Perolar Semijoias, né? Chegou até aqui, né? Assim, chegamos aqui, nem imaginávamos chegar aqui com a Perolar, tal, tá tudo lindo, tem logo, registraram já, inclusive, com certeza, já tá foi o primeiro registrada, passo. linda. Certo. Então, Tá tudo quais são os certo. planos para o futuro desta marca? Então, no meu coração, a Perolar não é somente uma marca para vender acessórios, né? Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu senti quando eu fui tirada daquela escuridão, Sim. das pessoas fazerem eu acreditar que eu não tinha valor, que eu não tinha brilho. De fato, ser luz, né? Isso, de ser luz na vida de outra pessoa e mostrar que qualquer mulher, em qualquer condição financeira, ela consegue sim colocar a versão dela, a melhor versão dela, se ela se olhar com mais carinho, né? Então, nas lives, a gente, além de apresentar composições, ensinar como é que a mulher combina um brinco com colar, com um tipo de gola, que é que combina aqui, que é que não combina, eu faço questão de reafirmar o quanto que elas são importantes, o quanto que elas são especiais, o quanto que Deus sonhou com a vida delas. Então, o meu desejo realmente é fazer com que essas mulheres desabrochem, que elas tomem conta da vida dela com mais confiança, com autoconfiança, e que os meus acessórios, com certeza, sejam um canal disso daí, né? Empoderar na prática, né? Assim, Exatamente. fazer Não realmente somente- acontecer. porque Não é assim- só uma joia, não é um brinco que você vai botar e nem vai perceber aquela joia. A ideia é de você realmente fazer a mulher, antes mesmo da joia, sem ela, já se sentir... E o bacana é que a gente recebe, as nossas clientes assim, olha, eu nem usava. Isso. Eu nem usava brinco. E elas mandam as fotos. Olha como eu estou. Elas E olha que é ligam. incrível. Elas gostam de ser notadas até porque vocês fazem a live, né? Sim. E olha que bacana. Ela hoje tem autoridade. Ela conseguiu ter essa autoridade. Que as pessoas conseguem mandar a foto. Elas mandam as fotos. Olha, Ficou eu bom. vou sair com essa roupa. Não. O que é que combina? Aí joga os É o acessórios antes, na né? cama. É o antes. Liga a chamada de antes. vídeo. Alana, essa roupa aqui, o que é que eu uso? Ó, eu vou estar com a maquiagem assim, eu vou prender o cabelo Eu mais ou vejo menos outro assim. negócio nisso, viu? Sim. Já me dei Acho aí. que você pode ser Uma consultora Isso aí, pô. Cara, Ai, sabe o que eu preciso disse a ela antes aprender de sair de muito. casa? Sabe o que eu disse a ela? Ela tava bem assim, meio borocochô, arengando, as meninas lá ajeitando, não sei o que, todo mundo atrasado. Aí ela disse, olha, só você que vai falar, viu? Assim, você vai falar mais. Eu disse, amor, preste atenção. Você precisa entender o valor que você tem. Sim, Você vale demais, cara. Você estuda muito. Você tem propriedade nesse negócio. Isso. Você passa para as pessoas uma confiança de dizer, cara, faz sentido o que essa mulher tá falando. Faz sentido eu usar um brinco assim assado. E ela estuda, gente, ela estuda muito. Ela olha as tendências, negócio de paleta de cor. Eu quer saber negócio de paleta de cor, eu quero é vender, meu. Mas ela não, ela vê, olha o que é que vai rolar no outono, no A inverno. tendência Cara, e ela tudo, estuda É muito. razão e emoção na prática, vocês E dois, assim, né? como que é importante, já que o tema do nosso podcast é fazer em 4 mãos, né? Como que é importante ter ao seu lado uma pessoa que segura na sua mão e que diz assim, ei, vamos junto, não desista não, a gente vai chegar sim. E assim, mostrar esse valor é importante demais. São personalidades diferentes, mas que Se o completam, foco, né? É muito O importante. interesse é basicamente o mesmo e aí acaba se completando, né? E E é é assim- importante também, acredito que ele tem essa visão, depois de tudo que você passou, né? Como CLT numa empresa, não é porque vai ser CLT que todo lugar vai tratar desse jeito, Sim. mas tudo que passou, a ideia que ele quer sempre recriar, se reinventar é fazer com que mais nunca, esse é o pensamento dele, você passe Não por volte a aquilo. essa dor, né? Nunca mais você vai passar por aquilo. Então, ele está sempre disposto a melhorar, a crescer, a refazer, se reinventar. Então, assim, ter ele como parceiro, o maridão aqui, pra mim é fantástico. Crucial nisso Crucial. tudo, né? Com certeza, sem ele, nas primeiras dificuldades, eu teria dito, isso não é pra mim. Porque a gente vai escutando algumas coisas que, mesmo não sendo verdade, a Desanima, gente né? acredita que é verdade. De tanto que a pessoa repete uma mentira, É verdade. a nossa cabeça entende como verdade, né? Então, ter ele falando pra mim que não é verdade aquilo foi importante. E o que é que a gente pensou na Perolar? No começo, a Perolar vendia varejo e atacado. Quer dizer, é assim até hoje, assim
né? Só que a gente tentou construir uma rede de revendedoras e não foi fácil e a gente não conseguiu. A gente até tem clientes que compram no atacado, mas que compram como consumo inteligente. Compram mais peças para poder ter o desconto do atacado e economizar, que também é fantástico. É uma maneira de você dar valor ao seu dinheiro, né? De você não gastar tanto. E aí a gente não conseguiu atingir o atacado como a gente gostaria. A gente começou a vender nas lives e para poder o nome da Perolá crescer e para poder as pessoas terem experiência com as nossas peças, a gente usou estratégias para um atacado com pedido mínimo, um atacado que era 299, na live era 99. A gente começou a buscar estratégias para poder as peças saírem. Fazer com que as pessoas... de pessoas tenham contato a retenção, né? E eu tinha certeza que a qualidade da peça ia fazer a pessoa voltar. Então, assim, a gente produz um banho que é antialérgico. Então, a irmã dele é a pessoa mais alérgica que eu conheço na vida. Ela tem alergia a tudo, até água, de verdade. Se a água tiver um teor de cloro um pouco maior, ela se pipoca toda. Ela não consegue usar alguns shampoos, enfim. Aí eu disse, Nana, usa aqui esse brinco. Lá, Lana, não usa o acessório. Eu pago o seu Polaramine. Olha, eu já vou ter o kit farmácia para você. A pomada antialérgica, o remédio, enfim, o que você precisar. Use a farmácia comigo. Eu vou lhe assistir. E você me devolve e ainda devolve o seu dinheiro. Mas ela não comprou, na verdade. A primeira coisa eu quis dar era de presente, né? Para ela testar. E ela virou minha cliente fidelíssima. Todos os presentes que ela quer dar a alguém, ela compra da Perolá, ela usa. Ela garante, né? Por experiência Nem própria, da né? Romanel ela conseguia usar. Ela não conseguia, que quando usava, dava alergia. Colar, ela não tem mais sensibilidade, mas brinco, ela usa tranquilamente. E aí, a gente foi retendo as clientes do varejo e essas de atacado, que são atacado para consumo inteligente também. E aí, eu disse, vida, a gente precisa agora, a gente consegue, a Perolá chegou a um teto de faturamento que, graças a Deus, se paga e a gente consegue usufruir, viver da Perolá, mas a gente precisa ir para um outro nível. Para outro nível, a gente tem que buscar mais conhecimento. E ter coragem de dar um passo a mais. Eu acho que chegou no momento da gente ter um funcionário, da gente crescer, só que o medo fica ali me amarrando. O primeiro funcionário é o contador. Esse é importante. Isso, é verdade mesmo. A gente, inclusive, assim, Eu conheço um bom. Conhece? A gente, em dezembro, que era para ser um momento de pico de vendas da gente, por uma questão de contabilidade, não sei nem como é que fala, acho que é assim, a gente levou uma multa da pega. As nossas peças que estava prevista para chegar em novembro, no meio de novembro, para poder ter tempo de eu fazer foto, campanha, para vender em dezembro, foi totalmente atrasado por conta de que as peças ficaram apreendidas, retidas. Eu tive eu cometi uma infração por conta de uma questão aí contável. Sei lá o nome dessa bexiga. Teve também um imposto. Então, assim, nos quebrou na emenda. A gente precisou tirar dinheiro de onde não tinha, multa não foi nada razoável. Sim. A gente precisou... Prestem atenção no KENAI, pelo amor de Deus. O primeiro, contrato um contador. E ele vai... contrato contador e ele vai falar sobre o KENAI. Exatamente. E aí, a gente, de dezembro para cá, a gente está assim, se reorganizando, porque a gente precisou pegar dinheiro que não poderia mexer, que era para reinvestir, que era para, enfim, para saúde da Perolá. A gente precisou mexer para poder pagar tudo isso. O dinheiro do reinvestimento, e o que era para ser uma fase de pico de venda foi... Mas o que é bacana, o que é bacana que a gente aprende assim, é que a nossa sócia ela já tinha dito pra gente mudar. E ela só falou uma vez, e aí o tempo foi passando, e acabou que, enfim, tem gente que só aprende na dor. A verdade, todo mundo só aprende na dor, que o amor só veio pra rimar, né? Todo mundo só aprende na dor. 3.000 conto, doeu! É muito difícil o cara aprender no amor. Muito difícil. Cara, assim, é super gratificante. A gente vai ouvindo e vai entendendo como outras pessoas vão passando pelo mesmo processo, né? E com certeza vai ficar a lição para quem tá assistindo ou tá ouvindo. Verdade. A gente, inclusive, assiste novamente os episódios e a gente fica comentando. Ligo para o Thomas, bicho, tu viu aquela parte e tal, minuto tal, não falou sobre isso e isso, viu como é importante falar tal. Então, assim, a gente vai fazendo essa análise também sobre o próprio episódio. Se vocês percebem que o nervosismo vai embora. A Alana, quando começou a falar, o lado dela tava tremendo. Aí depois ela relaxou e foi embora. Mas assim, o Thomas disse que eu sou o cara chato daqui, né? Porque eu preciso ficar monitorando a hora por conta do horário que a gente tem para cumprir. Mas a gente tem aqui uma lembrança que a gente faz
para agradecer a vocês por ter se disponibilizado, por estar aqui, né, por trazer a história de vocês de peito aberto e dizer, ó, eu passei por isso, ainda estou passando. E apesar da gente ter um negócio que é rentável, a gente ainda tem muita dificuldade. Sim. Tem Como desafios. qualquer outro, né? Tem desafios. E vem duas pessoas aqui trazer essa lembrança para vocês. Forma de De agradecimento. surpresa. As nossas assistentes hoje estão Hoje diferentes. tá diferente. Olha as assistentes Nossas aqui. filhas, Ah. vocês. Gente, São- que lindo. Tem algumas imagens aí. Que com certeza. Que linda. Rapaz, esses Grávida caras da tão Ana. demais. É vocês duas. Aqui é a Bibi. Que lindo, gente. Obrigada. Eu espero que vocês realmente Especial gostem. demais. E aí, diante disso, né, Thomas? Sim, sim, assim, é muito gratificante, como você falou. Eu fico feliz demais de ter vocês aqui, porque eu digo a vocês, acredito que eu já disse em outras oportunidades, que eu admiro demais o casal e converso com o Marcel com frequência em dizer que é muito difícil e quase impossível trabalhar como um casal. Sim, é. Porque o próprio relacionamento é alimentado nisso. No nosso namoro, ele acontece de que maneira? A gente se afasta durante o dia, à noite se encontra e é tudo lindo. Sim. E aí, quando você tem uma empresa e divide todos os problemas da empresa, os problemas da família, tudo 24 horas, bicho, é muito difícil você conseguir administrar isso. E vocês conseguem fazer isso, lógico. Eu acredito que tem momentos de perrengues e tal, Sim, sim. mas vocês mostram que conseguem fazer isso, assim, admiração um pelo outro. Vocês, por onde andam, o clima é o mesmo, por onde vocês entram, É passam, verdade. transformam o ambiente. Conheci. A energia é algo que sai dos olhos de vocês e, assim, consegue contagiar de fato. Então, Vocês brigam. Não, então, Não, pior que muito eu não, acredito que é verdade. muito raro, mas deve ter um momento. Ele não se deixa levar a sério, minha gente. Essa Esse cara é. Esse cara Graças não a tem Deus. como levar ele a sério, na porque verdade, torna né? tudo mais leve, né? Não, Quando- Mas assim, eu acredito que deixa, né, Marcel, um gostinho de quero mais, Sim, com certeza. Eu acho que a gente passou de 1h30 aqui, mas assim, vamos depois marcar um outro episódio, Sim, com certeza vai nesse acontecer, próximo com esse certeza. episódio, a Pérola já vai estar em um outro, né, E o outro. estágio, Estamos, sim, tenho com certeza planos. disso, né, e ainda se não for a Pérola, um novo empreendimento, um segundo empreendimento, um terceiro, mas que fica um gostinho de quero mais, e muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. A quem assistiu, eu acredito que quem ficou até o final consegue entender que a gente precisa estar pronto para entender que os momentos difíceis acontecerão, mas que quando a gente acha que é o fim da nossa vida, de tudo que a gente criou, que pensou, que imaginou, que programou, né, vem, né, a luz no fim do túnel, e aí vem tanta coisa boa, né, no final. Acredito que tudo aquilo que você passou, hoje você conta chorando, mas eu tenho certeza que no seu coração existe um alívio, entender assim, Com certeza. eu passei por aquilo, mas Transformou quem ela é. eu me transformei e hoje, através do que eu vivi, eu estou transformando também outras vidas. E eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas que hoje te admiram, né, que talvez nunca ouviram essa parte da tua história. O Instagram tá ali para você vender e talvez nem sempre cabe você falar sobre isso, mas que a partir desse episódio, né, a história de vocês vai também inspirar mais pessoas. E até eles mesmos, né? Eu acho que você nunca se viu contando a sua história. Não sabia nem o que é que eu tinha para contar. Inclusive, foi uma preocupação quando eu estava em casa. Meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que E a tem gente muito tem? mais ainda, né? Porque a gente está num processo, né, de fazer a Pérola acontecer. A Pérola chegou até aqui, graças a Deus. A gente tem planos de implementar algumas coisas na Pérola, mas que a gente está no processo ainda, né? E até aqui eu sou grata demais a Deus, até onde a gente chegou, que a gente saiu de uma fase bem difícil, né? E a gente consegue hoje colher frutos já da Pérola. E é isso, é muita gratidão Eu mesmo. queria, Marcel, também, antes de encerrar, para a gente não perder o hábito, né, de forma individual, olhando para aquela câmera, que vocês deixassem uma mensagem. A mensagem é essa, né, para quem está nos assistindo, né, de possa inspirar, inspiração, que possa ajudar. baseado na história de vocês, aquelas pessoas que precisam ouvir, e você sempre sonhou em dizer isso para o Brasil inteiro. Eita, Vai, vamos lá. Então, vocês que estão aí assistindo, o que eu desejo, assim, do fundo do coração, que vocês, com esse podcast, consigam
perceber que não é bom negligenciar os seus sonhos e nem as etapas do processo, né? Em todo o processo, a gente precisa buscar conhecimento, porque tudo que você sabe, ele trouxe até onde você chegou. E que você precisa buscar conhecimento para dar novos passos. E que a gente é, sim, capaz de realizar aquilo que a gente quer. A gente precisa se munir de conhecimento primeiro, para depois dar os passos mais assertivos. Então, eu desejo que você tire os seus planos da gaveta, os seus sonhos da gaveta. Você, mulher que está me ouvindo, você acredita que você foi sonhada e desejada por Deus. Você é uma pessoa especial. Ninguém no mundo é igual a você. E que você tem uma beleza que você só precisa de perolar na sua vida para poder botar lá para fora e você sentir mais confiança, e o seu dia com certeza será diferente quando você se olhar de uma maneira diferente. A mudança é muito importante que aconteça de dentro para fora, mas ela também pode começar de fora para dentro e vai lhe ajudar muito. Show. Peba, Ô, Peba, tu quer falar alguma coisa ainda? Sobrou? O que eu posso falar? Deixa eu até direcionar aqui. O que você acreditar, o que você pensar, o que você sonhar, é porque Deus permitiu que você sonhasse. É Ele que quer isso de você. Para você saber disso, você precisa estar em comunhão, você precisa estar coladinho com Ele, ouvindo os conselhos. Eu posso te garantir que se Deus colocou a vontade no seu coração de empreender, de abrir um negócio, irão ter vários desafios, mas que você consegue sim superá-los. Existem várias pessoas de sucesso onde você pode se espelhar na história de cada um. Existem pessoas que passaram por tudo que você está passando ou que você vai passar, e você pode sim aprender com isso. Eu te digo de coração que empreender e você ter Deus em primeiro lugar, e o que a gente mais colocou em nossa vida ultimamente é Deus em primeiro lugar, e todo o resto ele se encaixa, ele faz acontecer. Mas você precisa fazer sua parte. Quando eu falo troque lamentação por ação, é isso mesmo. Para de nhenhenhen. Ai, não dá, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo. Você pode, você consegue, você merece viver o extraordinário. Você não nasceu para comer migalhas. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para inspirar pessoas. Você nasceu para brilhar. Então, você nasceu para colher o melhor dessa terra. E, se não é por você, já que você está pensando que não pode, não consegue, pela sua família, por alguém, ache um motivo. E você vai chegar em níveis, em patamares que você talvez até nunca nem sonhou. Mas Deus quer isso para você, mas Ele quer ação. Ele quer ação. Jamais. Tá ruim, meu amigo? Vai. Continua. Tá fraco, amigo? Continua. Não tá conseguindo fazer, cara, conversa com pessoas que vão te orientar como a gente fez. Continua e acredita que vai dar certo. Não tem como não dar se você não desistir. Não desista dos seus sonhos. Amém. Rapaz, esse pessoal veio inspirado. Eu não sei o que foi que eles fizeram em casa não, mas meu amigo... Eu queria mais uma hora de podcast, também, né? Mas... Nem percebi. Mas temos um logo em seguida, né? Mas é isso, Thomas. Foi gratificante. Eu tô aqui, como eu digo sempre, eu entro uma pessoa e saio outra totalmente, entendeu? Eu saio uma pessoa melhor todas as vezes que eu participo de um episódio. Eu acho que isso da gente trazer história que inspira e lições que fazem a diferença, faz com que a gente renove cada vez mais a força nesse projeto que a gente criou e que já vai no 17º episódio. E você que está em casa, espero que tenha curtido, que tenha gostado, ficou até aqui. Comenta bastante, compartilha, segue, curte. Meu sininho, você não vai tocar meu sininho. Eu ia roubar o sino dele. Esse sino aqui é importante. Eu espero que você ative o sino para todas as vezes que sair um episódio novo, você poder compartilhar, assistir, ouvir, né? E compartilhar até pro inimigo, pro amigo, pra todo parente. mundo. Até pra quem não tem internet, você compartilha. Escreva de caneta o link pra ele digitar em algum computador por aí. Porque, através desse podcast, a gente tá também levando luz, né? Informação, histórias que inspiram, né? E lições que transformam. Esse podcast de hoje, 17º episódio, foi exatamente o que o nosso slogan diz. Então, a vocês dois,
nossa eterna gratidão. A quem ficou até o final, nossa eterna gratidão. A quem não segue essa dupla, vou deixar o Instagram aqui, da Perolá, vou passar para a produção para deixar aqui, para seguir essa dupla, porque vocês precisam assistir e ver a energia desse povo, até nas redes sociais, em todo lugar. Detalhe, tem projeto novo também, empreendedor nato, tem projeto novo, atemporal, né? Forrozão atemporal. Não vou falar mais coisas aqui, porque vocês vão acompanhar na rede social. Então, obrigado, Deus abençoe vocês. Hoje tem live da Perolá. Hoje Hoje é segunda, né? Provavelmente a gente vai soltar esse episódio. Mas toda sexta-feira tem live da Perolá. Então, exatamente. Beijo no coração. E Thomas, quem será o próximo dono? Quem será? Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Tão grande que nem pode imaginar. Valeu, Cheiro. Beijo no coração. Deu uma pegadinha. Eu botei a música que ele não lembrava. Mas enfim, no próximo ele canta. Cheiro.